Bom dia, jovens padawans! Obrigado por estar todo mundo aqui de novo comigo. Hoje a gente vai continuar as nossas aulas. Hoje é a aula sobre configuração. Então eu peguei um Magento, que a gente estava usando de demo da loja aqui da Origins para começar a brincar. Eu vou fazer uma configuração demo para vocês. Vou pegar o site atual, vou copiar o logo da maneira que tiver, que como a gente falou é um site arcaico, que a gente vai melhorar ele para esse cliente. Então vamos usar tudo que esse cliente tem e vamos configurar aqui também, né? Vamos configurar o copyright, vamos configurar a língua, vamos configurar um menu, vamos configurar tudo. Vamos colocar, nacionalizar essa plataforma como o Magento vem por padrão. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? É uma loja crua, que tá aqui, a gente instalou com Sample Data, e vamos fazer a configuração dela para Origins no Brasil. Só que com alguns segredos. A gente já vai configurar a Elasticsearch. Vamos configurar não só a questão de língua, moeda, mas como funciona melhor para performance, como funciona melhor para SEO. E aí vamos lá, vamos ver como isso funciona. Vou começar. A gente já conhece essa tela, a gente já passou por ela algumas vezes. Eu vou começar pela configuração do design da loja. Eu vou dar os nomes da loja, vou configurar essa loja. Vou vir aqui no nível padrão dela, vou usar o Magento Luma, HTML Head, Default Page Title é o que a gente configura aqui. A gente passou isso numa aula anterior. Então eu já coloquei que vai chamar Origins Clothing. É o nome da loja. Então vamos colocar aqui Origins Clothing. Origines, não, né? Origines. Também se eu escrever certo ajuda, né, gente? Abriu. Então, o que ele fala aqui? Origins Clothing. Trouxe Origins Clothing. Então todos os prefixos vão ser sempre Origins Clothing. Traço alguma coisa. E no final eu coloquei um sufixo de teste de streetwear. Não gostei. Beleza. Vamos ver o default meta description. Vamos ver se o site dele trabalha com meta description. Eu tenho meta title. Esse HTML tá um pouquinho confuso. Meta description. Vamos puxar aqui. Beleza. Meta description. Meta keywords. Keywords. Não tem. Então, vou deixar isso aqui mesmo. E o custom styles eu vou tirar tudo, tá? Vou deixar o display demo store notes. É uma loja demo. Quero ter certeza que ninguém vai comprar aqui e achar que vai receber o produto. Mas eu vou pegar o favicon desse cliente. Então, icon. Vou abrir esse ícone aqui. Vou salvar ele. Beleza. E agora eu vou pôr ele aqui. Então, meu último download foi você. Perfeito. No header, vamos pôr o logo. Então, vamos pegar aqui. Ele não deixa eu abrir. Ele pega o link. Aí, que sacanagem isso, é? Então, vamos lá. Você não vai se esconder de mim, loguinho. Ixi, que esquisito que ficou. Nossa, esse logo é grande, pessoal. Vou dar uma dica pra vocês. Nenhum logo de um site, nenhuma imagem de um site pode ser tão grande. Então vamos ver duas coisas. Uma coisa que eu não parei pra prestar atenção quando eu fiz. E aqui vão começar as dicas pra você que também é cliente não ter problemas com o seu site, problemas básicos que você vai poder evitar. Então aqui, ó, eu tenho um 128 por 128 que é o favicon. Qual que é o problema desse favicon? Se eu for abrir ele aqui pra vocês, as propriedades, vou abrir as propriedades desse arquivo. Ele é um arquivo com 35 kilobytes. Ó. Não é um arquivo tão pequeno. Você fala, ai, Sakai, mas 35 KB? Que é isso? 35 KB, quando você tá numa internet, não é nada. Numa net, numa Claro, o que for. Você tá numa internet de alta conexão? Tá fácil. E agora um celular? Que tá no 3G às vezes quando consegue. 4G, agora quem tá em São Paulo consegue o 5G, né, nas grandes metrópoles. Vamos melhorar essa imagem para esse cliente. Gente, na boa, isso aqui não passa de 30 pixels. Então vamos colocá-la, sei lá, 36 por 36 e vamos comprimir. Ah, Sakai, não tem o software de compressão. Então vamos lá. Você vai pegar dois links, TinyPNG, e você vai colocar aqui, ó, resize, em inglês, image online. Cadê? Vamos pegar aqui, ó, pick resize. TinyPNG. Esse é o que eu sempre uso, esse aconselhável. É muito bom, vocês já vão ver a diferença. Pra vocês terem uma ideia, eu vou só passar essa imagem no TinyPNG. Ela já desceu pra 9 KB. Só de eu trazer uma compressão. E eu vou abrir as duas pra vocês verem, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui no navegador.
em 2 abas. Essa imagem tem 9 KB. Essa imagem tem 36 KB. Ou seja, tô falando que a imagem pesa 4 vezes mais para ter o mesmo tamanho e uma qualidade parecida. Sim, quando você trabalha com impresso, quando você trabalha com o gráfico que não é digital, você precisa de imagens de altíssima resolução e pesadas. Mas para web, quanto mais leve for, melhor. E isso vai impactar como o Google vai ver o seu site. Então, comprima as imagens, mas vamos fazer mais um teste para ver se vale a pena? Gente, você pode fazer esse teste para ver se vale a pena. Vou pegar a imagem não comprimida, vou colocar nesse site. E aí eu vou falar, ele colocou 64 por 63 e eu vou reduzir em 50%. 64 por 64. E eu vou dar I'm done resizing my picture. Já desceu para 17 KB sem comprimir. Vou salvar. Vou pegar o TinyPNG e eu vou passá-la aqui. Eu tenho uma imagem de 3 KB. Agora eu não sei se a qualidade vale a pena. Então, vamos olhar. E é um favicon. Se eu abrir de novo a mesma coisa, você não vai sentir diferença entre este ícone e este ícone. Eu estou mudando a imagem e não existe diferença da alteração da imagem. Então eu mudo de uma para outra, só que eu tenho uma diferença que agora eu tenho uma imagem com 3 KB. Eu tenho uma imagem 10 vezes mais leve. Vou vir aqui, pessoal. Façam resize das suas imagens. Comprimam as suas imagens antes de subir. Você consegue economizar metade do peso da sua página. Você fala, é 10 KB aqui, é 10 KB ali, mas 10 KB de 100 KB aqui, 100 KB ali. Mas 100 KB de 10 imagens é 1 mega. Você já reduz praticamente 1 mega. Então você vai ter imagem, você tem logo, você tem favicon, você tem imagem de produto, você tem banner que você vai subir, você tem um monte de coisa. E isso faz muita diferença. Vocês têm que fazer o resize e comprimir a imagem. Cliente, se você abre o admin e não mede o tamanho da imagem que você vai pôr, e põe uma imagem grande, e você vai reclamar para o seu time de desenvolvimento que tá lento, isso vai voltar para você. Porque ele tem o direito de você fazer o resize de todas as imagens. E eu vou ensinar aqui para vocês como você faz todo o processo. Ah, eu não sei que espaço tem. Eu vou te ensinar no seu navegador de qualquer computador, Windows, Mac ou Linux, com os mesmos comandos que eu vou usar. Você não precisa saber de código. Você não precisa ter nenhuma ferramenta fora o seu navegador e as imagens para você fazer as imagens no tamanho certo. Vamos fazer vários testes, vamos fazer várias coisas aqui, porque eu quero que isso saia daqui uma configuração de um site que funcione. Uma configuração de um site que seja aceitável para o Google. E a gente vai fazer um Google Page Speed Test aqui local para ter uma ideia de onde a gente vai ainda poder melhorar e onde a gente vai ter que atuar nesse site daqui para frente. Mas eu não consigo falar o suficiente. Redimensionem e comprimam as imagens. Você não vai perder qualidade numa tela e você vai conseguir distribuir isso muito melhor. Inclusive, reduz o seu custo de infraestrutura, caso você não saiba. Toda imagem que você transfere do servidor para o browser do cliente, você paga por isso. Então, em vez de você transferir 10 GB por mês, você poderia estar transferindo 6 GB por mês e pagar menos para isso. Você ganha em vários sentidos. Fechado? Então vamos lá, vamos voltar aqui e agora vamos continuar a execução. Então vamos lá, baixei a imagem com 3 KB. Agora eu vou subir a minha imagem com 3 KB, porque eu quero uma imagem com 3 KB. Uma imagem levinha, ó. 3 KB. Imagem original, 35. Imagem comprimida, 9. Imagem com resize, 16. Resize comprimida, 3. E eu tô num tamanho legal, porque essa imagem ela pode ser 16 por 16 pixels, que ela parece legal. Por que eu tô adicionando ela um pouquinho maior nesse caso? Apple. Pra Apple, que tem aquele subpixel e algumas coisas, o Retina Display, vale a pena. Então, ó, 63 por 63, 3 KB. Lindão. A imagem. Agora, Sakai, como eu vou saber o tamanho do logo? Beleza, esse logo tá muito grande, tá injusto comparar. Mas vamos falar que eu quero o logo igual do tamanho do site deles? Então vamos aqui, cadê? Aqui, origins.com.br. Ó, eu vou clicar em cima da imagem com o botão direito. Esse site não funciona clicar em cima dessa imagem. Então vamos lá. Cliquei em qualquer página do site que apareça esse menuzinho, tá? O botão direito do mouse. Ó, qualquer lugar que você clica que ele apareça, serve.
Por algum motivo, nesse site, no logo não funciona, tá? Em nenhuma imagem. Acho que é pra você não poder copiar a imagem do site. Mas vamos lá. Inspect. Vai estar em inspecionar em alguns browsers, mas normalmente é o último aqui. Vai estar em inspecionar elemento, inspect element. Safari tem, Chrome tem, Firefox tem, Brave tem, todos têm, tá? Vai abrir isso aqui pra mim. E normalmente, como você não tem nenhuma edição, ele vai abrir assim. E sempre vai ter esse botãozinho bem aqui nesse canto, que é essa setinha de seleção. Selecione um elemento na página para inspecioná-lo. Eu clico aqui, porque acabei de descobrir que isso estava aparecendo embaixo da câmera. Desculpa, pessoal. Então aqui, ó, ele tá falando que a imagem renderizada tem 240 pixels por 80 pixels. Mas a imagem, o intrinsic size, o tamanho dessa imagem é 895 pixels por 300. Olha o desperdício. Olha o desperdício que a gente tem aqui. Então vamos fazer já o seguinte. Já vamos vir no pick resize. Minha memória é uma desgraça. Então eu vou anotar num papel. Desculpa, pessoal. Minha memória é ruim mesmo, eu sei. Se eu não anotar no papel, eu vou esquecer o número. De novo. Vamos lá. Foi mal. Pego a imagem. E 240 de largura. É tudo que a gente precisa saber. Por que é tudo que a gente precisa saber? Vou vir aqui. Vou vir no pick resize. Baixei meu logo. Vou pegar o logo que eu baixei. Vamos ver se ela edita WebP. Ele não edita WebP. Então, como eu vou converter um WebP para JPG? Convert WebP to JPG. Então, vou vir aqui. Dá pra eu arrastar aqui? Não dá. Esse vai bugar. Beleza, ó. Máxima qualidade. Convertir para JPG. E eu vou salvar. Não vou fazer edição aqui pra gente usar sempre o mesmo software de edição e ficar mais fácil. E aqui é uma coisa importante que eu quero trazer pra vocês também. Vocês viram que eu renomeei... Que nesse caso, vocês viram que eu renomeei a imagem pra JPG e não pra PNG? Por quê? Você só deve usar PNG se a imagem tiver um fundo transparente, tá? Então imagina que você tem um logo que você quer, só esse logo que a gente pegou, se vocês olharem, eu mostro de novo pra vocês, o fundo é preto. Então, o fundo preto, eu falo, cara, se o meu fundo já é chapado preto, por que eu vou usar um tipo de imagem que é mais pesado e vai não ter esse fundo transparente? O fundo é preto e eu não vou ter não vou precisar dessa feature. Enquanto o JPG ele é muito mais leve. Eu vou fazer algumas comparações que eu vou pegar imagens de produto em PNG e eu vou transformar essas imagens em JPG. A gente depois vai brincar só com imagem para vocês entenderem como é importante vocês subirem as imagens também no formato certo. Beleza? Voltando aqui, peguei a imagem JPG e subi. A gente falou de fazer... custom size. Deixa eu digitar. Ó, então 240. Você viu que ele colocou a altura opcional? Por que a altura pra mim é opcional? Porque é proporção. Ele vai falar, se é 240, ele já faz a conta pra altura ser a mesma proporção. Então eu vim aqui, ó, 240 por 80, que é a proporção que eu tinha lá. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar as duas na best quality. E eu vou exportar ela em JPG. Vou salvar. Eu vou... Resume edit. Eu vou exportar ela para PNG. E eu vou salvar. Vou fazer o seguinte. Vou passar pelo TinyPNG. Trouxe a minha JPG que precisava 25 e foi para 9K. Peguei a minha JPG. E vou subir aqui. Então eu peguei ela aqui. Vou pro meu downloads. É você. Beleza, ó, tem uma imagem de 240 por 80, que é o tamanho que eu quero, e que pesa somente 9 KB. É uma imagem que pesa somente 9 KB. Se eu for ver a imagem original do site, eu tenho um peso dessa imagem de 27 KB. De novo, 27 por 9, eu tenho uma imagem 3 vezes mais leve. Leva 3 vezes menos tempo para o celular ou para o navegador do seu cliente carregar a imagem. Vim aqui, beleza. E aqui, ó, eu vou colocar 240 por 80. Rodapé, copyright, origins, clothing, todos os direitos reservados. Beleza, isso aqui. Vamos ver se ele tem algum copyright no site.
Tem. Então vamos colocar aqui, ó. Abo confecções, CNPJ, todos os direitos reservados, 2023. Fechado. Search Engine. Vou colocar index follow, significa o quê? Quero que o Google indexe o meu site. Meu site é de teste, no index, no follow. O Google não vai indexar o meu site. Se eu precisar adicionar robots.txt, alguma coisa fica aqui. Configuração de paginação, eu vou colocar 3 frames para mostrar e depois ele vai colocar as setinhas para ir para um lado e para o outro. Vou por 5, que eu acho o suficiente. E aqui são Product Image Watermark, são as imagens que ficam por cima. Eu vou tirar todas porque a gente não tem marca d'água. E e-mails transacionais, eu vou subir um logo. Então, vou subir o mesmo logo, porque ele é levinho, 240 por 80, bonitinho. Então, 240 por 80, logo out, Origins, Clothing. Beleza? Salvei. Salvando isso aqui, eu vou vir aqui, ó. Nada muda. Por que nada muda, pessoal? A gente tem que limpar o famoso cachê, né? Então, eu vou vir aqui, ó, em Cache Management, Configuration, vou dar um refresh. Bypass do Varnish, dá um tapinha no teclado. Ó, tô com o Origins Cloth aqui em cima. E tô com o logo aqui, ó, do tamanho certinho. E olha a diferença. Ele está me falando que eu não tenho tamanho intrínseco. Ou seja, o meu tamanho da imagem é exatamente o renderizado. E é uma imagem de 9.2 KB. Depois a gente vai replicar essa homepage da Origins e vamos ver o tamanho de peso que tem as duas páginas pelo volume de funcionalidade que elas têm. Então, acabamos a primeira configuração. Vamos para a próxima configuração e agora a gente vai falar um pouquinho de tudo. Configuração geral. Entrou aqui, como tudo, você tem escopo Default Config, que é para todos os sites. Website e Store View, nem tudo está a nível de Store View e website, vocês vão entender isso com o tempo. É uma single store. Um dia a gente pode brincar de fazer uma multi-store. Então vamos lá. Country Options. Qual que é o país padrão desse site? É Brasil. Quais países você pode comprar nesse site? É Brasil. O código postal é opcional para? Não é opcional. Países da União Europeia? Não quero saber, não importa. Top Destinations vai aparecer Brasil no início, se tiver alguma seleção de país por algum motivo. Estado. Estado é obrigatório para Brasil. Vou forçar o cliente a selecionar o estado através de um drop-down. Locale. Time Zone. Brasília, América São Paulo. Ah, minha loja fica em Belém. Põe em Belém, Fortaleza. Então você vai procurar aqui o Brazilian Standard Time, que ele vai pegar esse time zone brasileiro. Estou fazendo um site para o Chile. Vem aqui e você vai procurar lá o do Chile. Chile Standard Time. Aqui. Chile Standard Time, Santiago. Tá? Locale. Português e Brasil. Coloquei em português. Não usamos libras, usamos quilos. Primeiro dia da semana, domingo. Dias do fim de semana, domingo e sábado. Isso aqui é para você poder mudar quais são os dias de fim de semana considerados para o site, dias não úteis. Store Information, qual é o nome da minha loja? Origins Clothing. Qual o telefone da loja? Eu não sei, será que tem telefone aqui de contato? Vamos procurar no site dele, Contact Us. Olha, eles não têm um atendimento com telefone de contato. Olha que interessante. Então, eu vou colocar um telefone de brincadeira aqui. 1499. 99? Ah, não. Horas de operação da loja. A loja abre das 9 horas às 18 horas. Qual o país da loja? Brasil. Estado. É uma loja de São Paulo. Qual o CEP da Origins? Então, vamos ver ali. Vamos procurar. Origins Clothing. Lençóis Paulista. Vamos ver se existe lá. Aqui, ó. Ah, achei. Então, esse é o endereço deles. Vou pegar esses caras aqui. Eles estão cadastrados nesse endereço. É pelo menos o que o Google me diz. Vou vir. Lençóis Paulista. Rua. Beleza. CNPJ, eu vi aqui embaixo. Temos o CNPJ. Então, VAT. Lembra que a gente falou que para atributos e cadastros, VAT number é como se fosse CPF e CNPJ? Então vamos tratar VAT number como CPF e CNPJ. Single Store Mode, eu vou deixar como não, porque eu quero falar de Multistore, a gente vai falar algumas coisas, eu vou ir dando as dicas para vocês, mas eu queria deixar aqui para vocês verem sempre as config, mesmo que não seja. Tem no rodapé o telefone. Nossa, como eu sou tapado, gente. Foi mal. Olha, estão me falando aqui, eu procurando no site, eu sou meio cabeção. Foi mal.
Ó, tem no rodapé o telefone e o e-mail, beleza. A gente põe esse e-mail, a gente vai usar esse e-mail depois. Beleza. Fechamos aqui, salvei a config. Vamos para a próxima configuração, web. URL. Add store code por URL, eu vou colocar não. Auto redirect to base URL. Sim, eu vou colocar 301. Significa o quê? Se alguma URL cair nesse servidor, o Magento vai redirecionar ela para a URL padrão da loja com 301. Ou seja, qualquer URL que cair ali pelo Google, o Google vai entender que na verdade essa URL não existe, é a outra, tá? Catálogo Media URL Format. Então, eu vou colocar aqui Image Optimization Based on Parameters. Por quê? Quando você coloca hash per image variant no Legacy Mode, ele vai trabalhar um pouquinho diferente. Ele vai trabalhar com redimensionando as imagens dentro do Magento. Por Query Parameters, ele vai usar a CDN. Neste caso, eu vou implementar a CDN da Asion para vocês aqui. A gente vai fazer o módulo dele para vocês. Então, a gente vai fazer esse Image Optimization Query Parameters para Asion e vocês vão ver isso funcionando. Pro Magento Commerce, isso é pro Adobe Commerce, ou Commerce Cloud, isso é para Fastly. Search Engine Optimization e Use Server Rewrite, sim, sempre sim. Isso aqui você nunca muda, tá, pessoal? Por quê? Se você colocar não, ele vai colocar o index PHP antes da URL, fica um bagulho meio esquisitão, então não vale a pena. Base URL, nesse caso eu não vou mudar. Aqui você colocaria, por exemplo, se eu fosse colocar o site em produção, é origins.com.br. Então eu colocaria origins.com.br. Mesma coisa, base link URL, eu colocaria origins.com.br. Neste caso, não vou pôr. Porque o nosso site usa este domínio local, ele vai parar de funcionar se eu colocar. Vocês vão ver a gente voltar e alterar isso quando esse site for para produção. Base Static for View Files. Isso normalmente você pode fazer por quê? Existem algumas CDNs que usam um domínio que não é o seu. E qual é a vantagem dessas CDNs? É o cookieless domains, mas com HTTP2 isso morreu. Então antes você usava para ter um outro domínio que não usaria cookie, então ele não transferiria cookie, seria mais rápido. O HTTP2, quando saiu, meio que deu uma limada nisso, porque tirou esse problema que existia. Não vi mais uso disso. Normalmente CDN já bate direto no seu próprio domínio. Base URL Secure. Também HTTPS é a mesma coisa, só que aqui eu vou dar um macetinho para vocês. É padrão que todos os sites sejam 100% SSL, a gente consegue cachear as coisas 100% SSL. Eu coloco o Base URL comum com HTTPS e o Base Secure também com HTTPS igual. O que isso significa? Isso significa que quando eu acessar sem HTTPS, ele vai considerar HTTPS. Então, meu site é 100% HTTPS. 100% seguro. Marcações. Use Secure Store URLs no Storefront. Sim, estou habilitando SSL. No admin, a mesma coisa. Enable HTTP Strict Transport Security. HSTS Header. Isso significa o quê? Você sempre vai marcar como sim. Que se alguém der um hijack no seu DNS, por algum motivo, se alguém roubar seu DNS e conseguir apontar o seu domínio para outro lugar, se esse lugar tiver uma SSL, o navegador do seu cliente estiver em cache a SSL antiga, ele fala que o site é inválido, que a SSL é fake e vai dar erro para o cliente. Ótimo, sempre marcado. Upgrade in Security Requests. Yes, significa o quê? Se alguém fizer um request HTTP, ele vai forçar aquele bagulho ser HTTPS, senão vai dar ruim. Então vamos forçar tudo passar por transporte seguro. Aqui eu seleciono quais são as homepages. Então se eu mudar a CMS page, posso mudar qual é a home, qual que é 404 para habilitar cookies. Vou manter a padrão, porque a gente vai mexer nas padrões. Default layout, vamos deixar esse padrão sempre full width, mas se você quiser um outro layout diferente, você pode escolher default para produto, categoria e páginas quando você cria elas. Default cookie settings, aqui vem um segredo. Eu aumento cookie settings aqui para ele dar um tempo de vida para o cliente, tá? Ou seja, é o tempo que o cookie vai durar na plataforma. O que eu gosto de colocar? Eu falo, eu vou logar o cliente por 60 dias, certo? Em 60 dias, eu tenho em 24 horas por dia, 1440 horas. Eu tenho em minutos 86.400 minutos. Se eu fizer vezes 60, eu tenho 5.184.000 segundos. Então vou colocar 5.184. Opa. 5.184.000 segundos. Cookie path, eu vou sempre pôr o barra para forçar que os cookies sejam feitos no barra. Isso não é necessário, mas eu gosto, tá?
E do domain, a mesma coisa. A gente vai fazer assim, ó, você vai colocar ponto, o domínio que você pôs do seu site para forçar isso. Cookie Restriction Mode, sim, que ele fala permitir cookies. É o padrãozinho, sem LGPD, mas o padrãozinho permitir cookies já é melhor do que nada. Session Validation Settings eu não vou habilitar, porque se o browser do cliente estiver um pouquinho defeituoso, ele pode cagar o browser inteiro. Isso é caso você vai trabalhar um B2B, tem funcionalidade muito específica e você coloca a validação. Se o browser não tiver algo funcionando ou desabilitado, ele corta o browser e não deixa funcionar. Browser Capability, sim. Então, se não tiver cookie habilitado, beleza, cara, sem cookie você não tem sessão, então eu não consigo fazer compra pra você, esquece. Se você não quer cookie, não usa o site, então ele redireciona. JavaScript, ele também vai desabilitar, ele vai mostrar a notificação caso não tenha JavaScript. Já o Local Storage, ele não é obrigatório, só que o site vai ficar mais lento, ele não vai ter uma cache específica do front-end de private data que a gente vai passar na área de front. Salvei. E eu vou fazer um bagulho aqui que falaram pra mim, que eu fiz uma meleca e não coloquei um parênteses. Aí, ó. Carlão, achando minhas falhas aqui no meio do caminho. Valeu, Carlão. Currency Setup. Então, qual currency eu vou usar? Brazilian Real. Default Currency Brazilian Real. Quais currencies eu posso usar? Brazilian Real. Caso você tenha mais de uma, você pode colocar os Currency Converter APIs. Então, você pode alinhar e falar, ó, todo dia, à meia-noite, você vai puxar do Fixer.io as conversões. Então, se o site tiver dólar e mostrar em outras moedas, você pode usar isso aqui. Vou desabilitar. Salvei. BRL. Tá lindo. Store Email Addresses. Então, eu vou colocar aqui, ó, originesclothing@gmail.com. Olha, vamos mudar isso, né, gente? Não vamos deixar o nosso cliente usar um e-mail @gmail.com. Então, já vamos contar aqui, ó. O domínio deles é origines.com.br. Então, vamos colocar aqui General Contact. Contato. Então, aqui, contato Origines Clothing. Então, eu vou copiar tudo, que eu não vou fazer um e-mail diferente para cada coisa, tá? Desculpa. Porque cada e-mail é enviado de algum lugar. Então, vou colocar aqui Origines Clothing. Mesma coisa. E os últimos eu vou deixar de lado, porque a gente não vai usar eles. Então, custom e-mail, caso você queira usar outros e-mails customizados para algum uso seu. Eu acabo nunca usando, mas tá ali. Contact Us está habilitado e vai enviar e-mails para contato@origines.com.br com um e-mail específico, tá? Reports, dashboards. E vamos habilitar os relatórios, senão o cliente não tem relatórios. Habilitamos os relatórios. Content Management. Não vou mudar muita coisa aqui. Só vou confirmar o Page Builder está habilitado. Gosto de usar mapas. Preciso usar mapas para mostrar loja, mostrar locais, alguma coisa na minha loja que eu quero mostrar conteúdo. Vai lá no Google, pega uma API e trabalha aqui. Põe essa API aqui, beleza? Então você vai lá, ele vai te dar doc como você cria as credenciais. Cria credencial e põe. Para uso para site pequeno é de graça, mas quando você usa para site grande também não é caro. Tipo 5, 10 dólares por mês, você vai pagando conforme uso. Então, o começo é bem baratinho. O começo é de graça e depois fica barato. Acho que até 10 mil usos, alguma coisa assim. New Relic Reporting, eu não vou integrar com New Relic. New Relic é uma ferramenta fantástica, mas é cara. A gente não vai implementar para esse cliente porque ela custa uns 230 dólares a mais por mês na infraestrutura. Aumenta uns 60% do custo desse cliente, não vai valer a pena. Advanced Report, eu vou habilitar Advanced Reporting. E eu vou falar que a indústria dele é Fashion Apparel Accessories. Porque a gente vai dar um Advanced Reporting pra gente e esse relatório vai comparar com outras empresas do mesmo ramo do mercado e o que é esperado. Configuramos o padrão da loja. Vamos falar agora de catálogo. Fizemos 2 aulas sobre catálogo. Então vamos configurar esse catálogo agora. Product Fields Auto Generation. Então é mask do SKU. Significa o quê? Se você não digitar um SKU, como ele vai tentar criar o SKU, o meta title, o meta description e o meta description e keywords. Ele vai tentar colocar isso caso você não coloque nada. Storefront. Grid e list. Então, estamos falando de uma loja de moda. Grid e list significa isso aqui, ó. Eu fazer assim em grid ou fazer assim em lista. Tá vendo? Como eu estou falando de uma loja de moda, eu realmente acredito que não vai valer a pena pra gente fazer
nesse modelo, porque na categoria o cliente quer ver imagem, quer ver vários produtos, então eu vou desabilitar somente para grid. Você pode deixar para lista ou para os dois. Quantos grid allowed values? Isso aqui é esse pedacinho aqui. Então, quando eu falo mostrar 12, 24 ou 36 por página, eu acho legal esse 12, 34 ou 26 por página. Se você quiser mais, você pode colocar 16, 32, 64. Para ficar grande, mais do que isso vai sobrecarregar a sua plataforma. Não aconselho. Default grid size 16. Product listing sort by. Sempre deixe por position, porque você pode colocar por rating, price ou product name. Mas a gente falou de catálogo, a gente falou de Elasticsearch, como dá para otimizar isso por posicionamento e filtros. Então vamos deixar pela posição. Allow all products per page. Isso aqui é se você quiser que o cliente mostre todos os produtos da categoria, nunca habilite isso. Se você tiver 1000 produtos numa categoria e o cliente selecionar isso, você vai tentar mostrar 1000 produtos. E vai carregar, porque vai ficar lento, pessoal. Desculpa, se carregar 1000 produtos, você vai pegar 1000 itens do banco de dados. Não adianta. Você põe. Que leve 25 milissegundos. Então vamos falar 0,0025. Se eu pegar 1000, eu já tenho 2,5 segundos a mais de carregamento da página. Então não vale a pena. Não coloque. Remember Category Pagination é para cachear a página do cliente, mas ele fala, pode afetar SEO, não vale a pena nunca você afetar o SEO de um e-commerce. Então não faça. Use Flat Category Flat Product. Isso aqui é antigo, veio do Magento 1, ainda existe aqui para alguns módulos usarem, que é o quê? Quando a gente falava de IAV, que são várias tabelas puxando de vários locais diferentes, é meio pesado para o banco. Mas o Magento usa Elasticsearch agora na categoria. Então não é mais tão pesado. E o que ele usa na categoria ainda, ele ainda cacheia no Varnish. Então isso não tem mais uso, é só um indexador a mais para te atrapalhar e não vale a pena a performance. Com o Varnish e com o Elasticsearch bem implementado, não vale a pena, não habilitem, é só dor de cabeça. Beleza? Swatches per product 16 é quantos desses você vai poder mostrar no máximo por produto. Show swatches on product list, sim ou não, se você quer mostrar esses itenzinhos aqui para o cliente poder comprar direto daqui sem sair da página, acho legal. Swatch to tip yes or não é para mostrar isso aqui, ó. Ele vai mostrar o que é. Eu também acho interessante, porque se você vai colocar um tecido que não é uma cor e você vai querer colocar uma estampa, é legal ver a estampa maior. Product Reviews, eu vou habilitar, mas eu vou falar, cara, pra você fazer um review no meu site, você vai ter que se inscrever, né, amigão? Então se inscreve aí. Product Alerts, então significa o quê? O cliente fala, eu quero ver quando esse produto tiver uma promoção. Então você vou habilitar para testar tudo isso. Ele vai falar, cliente, quando o preço mudar, você vou te avisar. Mesma coisa para o estoque, isso é muito importante. O cliente viu um produto fora de estoque e falou, eu quero muito ver se esse produto volta em estoque. Porque isso é interessante. Quando você habilita essa funcionalidade, ele vai facilitar a volta do cliente no seu site, porque ele não só vai avisar por e-mail, mas ele vai te mostrar depois um relatório dos produtos que os clientes estão avisando que querem aviso de falta de estoque. Então você fala, tem 5 clientes querendo aquele produto. Eu acho que eu vou pôr. Eu tenho 10 clientes querendo um produto ali. Vou fazer um pedido dele, eu vou refabricar esse produto, umas 10 unidades ali para pôr e vender um pouquinho. Então é uma ideia aí para vocês usarem. Product Alert Run Settings desses alertas, que horas eles vão rodar? Aconselho você pôr no início do dia, porque normalmente é quando as pessoas vão para trabalhar e vão usar. Depende do público. Tem público que é meio-dia, tem público que é à noite. Então você tem que conhecer o seu público. Nesse caso, eu estou chutando que é de manhã, quando as pessoas vão ir para o trabalho e vão começar a ver os seus e-mails. Product Image Placeholder significa se eu não tiver uma imagem, que imagem eu ponho no lugar? Tive uma ideia de qual imagem a gente vai pôr no lugar. Temos uma imagem aqui, que é grande. Ela é muito grande porque ela precisa ser. Que é essa aqui. Open Image on a New Tab. Certo? Então eu vou vir nesse Pick Size. E eu vou pegar isso aqui de novo. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o logo inicial. E eu vou dar um Crop Selection. Então eu vou fazer assim, Vou recortar aqui assim, Um pra um. Sei lá, alguma coisa assim. Crop Selection. Beleza? E aí eu não vou comprimir a imagem. Tá? No change. Só cortei ela. Dando resizing. Trouxe. Salvei. E aqui eu vou pôr. Porque quando um produto não tiver imagem, eu vou mostrar esta imagem no lugar.
Não é uma imagem boa pra usar, que a gente acabou de fazer essa imagem, ela é bem porcaria, pra falar a verdade. Você vai ter que ver qual o tamanho da imagem que tá no site, qual o espaço que ela tem. Porque você põe uma imagem cinzinha, tipo, imagem volta logo, a gente vai fazer um negócio mais legal quando isso for pra produção, tá? Produtos vistos e comparados. Synchronize Widget Products for Backend Storage. Ele vai sincronizar o dado de produtos que seu cliente compara com o back-end e não vale a pena. Eu acho que isso aqui só vai degradar performance e degrada porque ele vai começar a sincronizar coisa do browser com o seu banco de dados. Não vale a pena, tá? Então vamos lá. Product Video, isso é muito legal. Se você quer começar a colocar vídeo na imagem de produto para tocar e sair e ficar ali dentro do site, você põe um YouTube API Key. A gente vai trabalhar isso com eles, mas não no início, porque a gente vai depois trabalhar uma questão de produto. A gente pode até trazer isso nas aulas para vocês posterior, mesmo depois do site continuar ao vivo. Escopo de preço, isso é importante. Lembra que eu falei? O preço é global ou por website. No caso, eu tenho um site só para fazer global, porque ele vai deixar a indexação mais leve. Mas se você tiver dois sites que têm precificações diferentes, um B2B e um B2C, por exemplo, você poderia colocar por website, cada site tem um preço. No caso, eu vou deixar global para ficar mais leve. Layer Navigation, você vai mostrar a quantidade de produtos. E aqui o Navigation Price Step, isso a gente não usa, porque no Magento padrão, ele fica aquele filtro de preço, de 50 a 100, de 100 a tanto, e aí ele fala se você quer manual ou automaticamente fazer o price range. No caso, a gente usa Elasticsearch, é bonitinho. Sliderzinho, é XKey, beleza? Search Engine Optimization. Popular Search Terms. Se você vai habilitar os termos mais usados, eu acho que sim. Sufixo da URL, .html. Pessoal, acabou essa história de pôr .html no final. Vamos acabar com isso. Isso não atrapalha e não ajuda o Google, mas eu acho feio. Por estética, eu acho feio. Você vai abrir um site, você vai abrir qualquer coisa, você não vai ver o HTML no final. Não vale a pena você pôr só por pôr, não é um arquivo HTML. Então vamos deixar sem um .html. Use Category Path for Product URLs. Esse eu vou colocar como sim. Por quê? Se você usar o path da categoria, é o famoso breadcrumb. Então, quando eu entro aqui, por exemplo, ó, num produto que eu vim por Woman Tops, ele tá trazendo aqui para mim, ó. Não traz o path da categoria, mas ele traz o início, Woman Tops, e ele traz isso aqui para mim, certo? Abrir dessa categoria. Se eu colocar, ele vai colocar Woman Tops afins aqui e ele vai trazer essa categoria. Por quê? Se essa URL for diferente uma da outra, fica mais fácil de eu direcionar o cliente, às vezes, se eu quiser para uma. Só que, não, pessoal, isso não afeta o Google e eu vou mostrar porque já, não se preocupa. Então eu vou ativar. E aí, aqui tá o grande segredo, tá? Então, ó, Generate Category URL Rewrites, eu vou deixar gerenciar Category Product. Quando eu desabilito esse cara para que não vale a pena, se você tem muito produto e muita categoria. Tipo, eu tenho 100 mil produtos e 100 categorias. Imagina a quantidade de URL a mais que você vai ter que gerar. Talvez aí não vale a pena você ter essa URL por questão de performance. No caso, eu não vou ter mais de 1000 produtos nessa loja. E aqui tá a grande sacada. Quando você ativa a Canonical Tag e eu tiver URLs customizadas, qualquer URL do produto vai sempre falar Canonical Tag é para URL sem nada, que é essa URL que a gente chama de naked, né? Que não tem nenhum nada antes. O que isso significa? Google, por mais que você tenha várias URLs do mesmo produto, na verdade, essas URLs são toda aquela. Então, quando você indexar é aquela URL, passa toda a relevância para aquela URL. Então, você não faz essa perda. É muito importante sempre habilitar isso. Category Top Navigation Max Def, eu sempre deixo como 0 para não ter limite, mas isso aqui, ó. Se você quer limitar quantos itens aparecem no menu, eu nunca limito isso, não gosto de limitar. Catalog Search, então, qual que é o mínimo de query? Eu não vou deixar 2, porque quando você digitar 2 aqui, ele vai começar a dar autocomplete. Cara, 2 letras é muito baixo para autocomplete, né, pessoal? Então, eu não quero tratar isso aqui como esse autocomplete tão rápido. Quero que o cliente escreva pelo menos, por exemplo, bag, não bar, porque bag pode ser muita coisa. Então, vamos colocar aqui 3 caracteres. E o tamanho máximo também da busca. E se você vai mostrar a quantidade, se você vai trabalhar o Search Engine, isso aqui já está como Elasticsearch. Eu não vou mudar nada aqui porque a gente já configurou tudo do Elasticsearch.
Isso aqui vem tudo configurado do código. Tanto você vê, ó, você não edita o Elasticsearch. Tá travado no código que é Elasticsearch, você não mexe. Então, como eu vou trabalhar tudo com Elasticsearch, eu não vou mexer. Mas eu vou desabilitar o EV Indexer. Por quê? É um indexador que também não faz mais sentido para uma Magento usando Elasticsearch, porque tudo isso vai para o Elasticsearch. O Elasticsearch não usa as tabelas indexadas de EAV. Então eu vou trabalhar sem elas, estou reduzindo o processamento. Autocomplete Limit, número máximo de resultados. Se você vai habilitar Search Recommendations, que são as palavras mais usadas, quantas quantidades de palavras. Se você vai mostrar numerinho, eu não gosto de mostrar número, então as palavras mais usadas, tipo, se aparecesse bag aqui, aparecer 14. Então eu deixo padrão. E Downloadable Product Options. Isso aqui é, se eu tenho um produto que eu vou fazer download, um produto digital que eu faço download, você vai falar quando que o cliente pode fazer o download, quando o pedido foi colocado ou quando foi invoiced. Lembra quando a gente falou na parte de pedido que invoiced é reconhecimento de pagamento? Então deixa como invoiced se você for usar, porque você só deixa o cliente baixar o arquivo quando ele pagar, tá? Shareable, yes or no, se ele pode dividir com outras contas, sim ou não. E se ele vai ter samples. Então, na página de produto, você pode mostrar samples. Então, aqui vou colocar, por exemplo, arquivos de demonstração. A hora que a gente for criar um arquivo de um produto de download, por exemplo. Date Time Custom Options. Significa quando eu for selecionar a data, ou deixo o browser decidir, ou eu vou colocar um meu. Eu vou colocar um JavaScript, que eu gosto. Então eu vou colocar, mas ó, mês, dia e ano. Não sou o modelo americano, sou o modelo normal. Então, o resto do mundo isso aqui. Então vou usar também. E o Year Range From. Então fica lá, o cara só pode selecionar de 1940 a 2023, por exemplo. Mas eu não coloco, porque às vezes você pode usar isso para cartão de crédito, você pode usar isso para um monte de coisa, e aí não coloca limite de data. Deixa o cliente escolher a data que ele quiser, deixa ele ser maluquinho. Inventory, Stock. Stock Options. Reduzir o estoque quando o pedido é colocado. Sim, né? Eu vou reduzir meu estoque. Colocar o item de volta no estoque quando o pedido for cancelado. Sim, isso significa cancelado. Lembra que eu falei que o cliente não pagou o pedido, não tive que fazer reembolso, não tive que fazer nada, o cliente só cancelou antes de pagar? Se o produto nem saiu do meu estoque e o pedido foi cancelado, eu só volto ele para o estoque do Magento. Display Out of Stock Products. Isso é, se eu vou mostrar produtos fora de estoque. Eu vou colocar que sim, porque é um cliente que não tem muitos produtos, eu quero encher esse site para facilitar. Só que os produtos em estoque vão lá para o final da fila, que a gente já mostrou como configurar isso, mas a gente vai fazer no detalhe para essa loja. Only X left in threshold. Significa o quê? Quando você tiver poucos itens, ele vai mostrar na parte de produto, ó, só tem 5 sobrando. Só tem 10 sobrando, entendeu? Então vamos lá, 5. Display Product Availability in Stock Storefront. Significa que você vai mostrar a tagzinha in stock, out of stock. Né? Então, esse aqui, ó, em estoque. Se você quer mostrar isso, eu mostro. Acho legal mostrar, até porque ajuda o Google a identificar que seu produto está em estoque. Enable Inventory Check on Cart Load. Isso é muito importante deixar como sim. A gente vai configurar aqui no meio do caminho carrinho persistente. Carrinho persistente, ele faz com que o cliente entre no seu site, quando ele volta 30 dias depois, ou o tempo que você definir depois, ele vai deixar o cliente com o mesmo carrinho. Isso significa o quê? Que o cliente com o mesmo carrinho pode ter um preço diferente, um estoque diferente. Quando toda vez que carregar o carrinho, ele vai forçar a validar o estoque daquele cliente. Totalmente útil e vale a pena. Synchronize with Catalog. Se ele quer automaticamente sincronizar os dados de inventário de acordo com as mudanças de catálogo. Eu vou colocar que sim, porque eu quero todo o meu catálogo sincronizado e a gente já vai fazer isso com o RabbitMQ, então vai ficar redondinho. Product Stock Options, Manage Stock, yes, significa vou gerenciar estoque. Você pode colocar, não vou gerenciar estoque. Eu tenho, qualquer produto eu tenho um estoque absurdo, não gerencio estoque. Beleza, põe não. No caso eu vou deixar como sim. Enable Back Orders. Não vou deixar fazer encomendas. Ou eu vou deixar fazer encomenda. Não vou deixar fazer encomenda nesse site inicialmente que não está combinado com o cliente. Quantidade máxima de produtos no carrinho. 10 mil, ótimo. Senão um carrinho esquisito, né? Com mais de 10 mil itens. Only out of stock threshold, ou seja, se chegar a 0, o produto está fora de estoque. Vou pôr 2 unidades. Por quê? Se eu tenho na loja 3 unidades, alguém vai comprar 2, na verdade eu tenho 1 em estoque. Então eu não tenho, porque o cara tá com aquilo na mão e eu vou dar prioridade pro cliente da loja e não pro cliente do e-commerce. A gente falou isso lá atrás explicando sobre catálogo. Essa é a aplicação geral do website, então é o geral, não é por produto. Mesma coisa que a gente configurou lá, a quantidade mínima no shopping cart. Se você não viu, volta lá no vídeo. No YouTube eu vou deixar o card aqui para vocês, então vocês voltem e olhem lá.
Notify quantity below 1. Então, quando você chegar a uma quantidade abaixo de 4, você vai avisar. Então, cara, se você tem 4 em estoque, se prepara que você vai ficar com poucos itens em estoque. Enable Quantity Increment. Significa sim ou não. Qual que é o increment? No caso, não, que o meu increment é de 1 em 1. Não tem problema. Automatically Return Credit Memo Item to Stock. Eu vou deixar como não. Isso significa se eu reembolsar um item, ele volta pro estoque. Mas se o cliente reembolsar, não necessariamente ele devolve no mesmo dia, ele demora para chegar no estoque até você inventariar isso de novo, melhor não. Porque se você quiser voltar o item em estoque, você volta o item em estoque na mão. Admin Bulk Operations, Run Asynchronous. Yes, isso é muito importante. Então, quando você ativa um monte de produto ao mesmo tempo, você vai escrever direto no banco? Não. Você vai jogar pro RabbitMQ rodar isso na fila. Muito melhor, vai fazer muito mais sentido pro seu site, porque você vai processar mais de maneira assíncrona, sem forçar que seu admin trave, sem que dê timeout, sem que o PHP dê timeout de execução, sem que dê problema de banco, então facilita muito. Tanto que ele tem um batch size, ele vai rodar de 100 em 100, de 10 em 10 e assim por diante. Inventory Indexer, a mesma coisa. Eu vou sincronizar o inventório de maneira assíncrona. Ou seja, fecha um pedido, salva, ele manda para uma fila, atualiza. Pedido salva, já vai, agiliza o processo e o outro processo está rodando em paralelo. Então, estamos começando a trabalhar com filas, pessoal. Um dia eu vou te ensinar sobre integração e vocês vão entender a importância de fila para paralelizar o processo. Distance Provider, Google Map ou Offline Calculation. Eu vou colocar Google Map porque vocês vão ver depois o Distance Mapping, vai ser legal, a gente vai por API. Google Distance Provider, Google API Key, não vou pôr o modo, mas driving ou walking ou bicycle, isso significa o quê? O Google vai calcular qual é a menor distância entre o stock source que você tem e o cliente, como se você estivesse dirigindo, indo de bike ou andando. Muito, muito, muito legal essa ideia que trouxeram aqui. Salvei inventário. XML Sitemap. Então, significa o quê? Eu vou falar que é o sitemap do XML, né? Que é aquele XML que eu mando pro Google falando, Google, dá uma olhada nisso aqui também, que esses são todos os meus links. Ou seja, o Google não só vai te buscar por outros backlinks e afins, mas tá falando, Google, tá aqui os meus links, indexa ele aqui. Vamos usar esses links, Guguinho. Beleza, tá ali. Ó, e aí eu não vou mexer nas prioridades, por quê? Ó, CMS Page não é mais importante que categoria, que não é mais importante que produto. Beleza? Então o Magento faz um trabalho muito bem de deixar isso pré-configurado. E a frequência é quando você vai atualizar. Vale a pena atualizar o sitemap uma vez por dia, gente. A gente manda rodar de madrugada e tá lindo. E o Google atualiza direto. E você não tem dor de cabeça. Store URL Options, mesma coisa. Vai atualizar diariamente. Generation Settings. Se você vai habilitar esse site a gerar automaticamente. Vou colocar como sim. Você vai colocar todo dia meia-noite, que eu quase tenho pouco acesso. Em teoria, é o horário que a maioria dos varejos tem menos acesso. Meia-noite, madrugada, 1, 2 horas, 3 horas da manhã. Eu posso vir aqui, ó. Vou colocar, então, 4 horas da manhã. Ninguém vai estar ali. É meia-noite, até tem uns retardados que fica ali assistindo uns besta dando aula na Twitch ali até de madrugada. Mas 4 horas já tá todo mundo dormindo, né? Então, vamos lá. Frequência, diária, semanal, mensal, diária. Pessoal, vale a pena. Não consome tanto processamento, não vai degradar a sua performance. E você vai ter um sitemap atualizadinho todo dia pro Guguinho, o que tá em estoque e o que não tá. Sitemap File Limits, vale a pena você pôr, tá? Número máximo de link por página e tamanho em bytes. Deixa desse padrão. Significa o quê? Se você tem muito produto, ele quebra o XML em vários para o Google indexar vários XMLs diferentes. Vale muito a pena você deixar, porque se mandar um XML muito grande, o Google acha ruim, às vezes não indexa o seu XML e dá erro. Deixa isso aqui, configuraçãozinha padrão, lindo. E Search Engine Submissions, sim, meu robots.txt vai ter sitemap, ou seja, a partir desse momento, quando eu gerar o sitemap, eu vou ter o meu robots.txt padrãozinho, já li falando o URL do sitemap. Mesmo se eu não enviar o sitemap pro Google, ele ainda pega. Mas sim, pessoal, envia o sitemap pro Google, vamos fazer o processo direitinho. Se vocês quiserem, a gente faz esse basicão ainda em aula com vocês. De fazer configuração de Analytics, sitemap, a gente faz uma coisa legal. Beleza, fechamos o sitemap. RSS Feed. Gente, isso eu não vou ativar. RSS é um bagulho que eu fui uma das poucas pessoas que eu acho vi usando. Que eu pegava site de notícia e assinava o RSS do site de notícia. É pra você receber atualização de produto, atualização de pedido em um software de novidades? Então, nunca usei. Eu usei, né? Eu usava pra ver, mas nunca usei pra e-commerce. Isso aqui eu nunca vi nenhum cliente usando. Nunca habilitei ele, só top o site de bodega, então não vou usar. Inclusive, depois a gente vai ver os módulos não usados e vamos desabilitar eles para ficar o site mais rápido. No final, a gente vai fazer micro-otimização desse site.
E-mail to a friend eu vou lembrar, sim, vou deixar. Cara, eu vou deixar você fazer e você não vai poder para cliente e eu vou colocar por IP. Então, por IP dele, ele vai ter um número máximo de pessoas que ele vai mandar para não dar flooding também. Salvei. Security. Isso a gente vai ativar, que é o Google ReCAPTCHA. Não vamos ativar agora, porque quando a gente for gerar essas chaves do Google, a gente vai gerar elas em todos os lugares, tá? Então a gente vai gerar já do YouTube, já vamos gerar uma chave também do Maps, vamos pegar todas as chaves que ele pede do Google e vamos gerar tudo de uma vez, tá? Pra gente não ter essa dor de cabeça, então vamos fazer tudo de uma vez, a gente já faz tudo junto. Google Reception é aquele negócio que fica, que quando você vai fazer um cadastro, ele fala, você é um robô? Você clica lá e fica apertando, selecione todos os caminhões. Você clica nos caminhões. É melhor do que as letrinhas cagadas que a gente vai ver habilitada por padrão. Ele substitui, tá? Então, Admin Panel, então vou habilitar para o login, eu vou deixar habilitado. Aí você fala qual que você vai habilitar para o admin, é importante. Quando a gente for realmente fazer a config disso, eu vou na Amazon, eu vou voltar aqui e fazer a config, a gente vai abrir já a conta deles do Google. Eu já vou fazer essa abertura de conta e vai ficar redondinho, não se preocupem, tá? Mesma coisa pro Storefront. Você fala pro login do cliente, gente, o login eu acho que não vale a pena, né? Porque chato, mas forgot password, com certeza. Criar conta? Sim, né? Edit customer account? Não. Contact us? Com certeza. Então, vamos deixar isso para configurar depois. E a hora que a gente for subir o site na Amazon, a gente volta a configurar a segurança do site para trazer. Porque eu vou ter que configurar as chaves, eu estou sem as chaves do cliente. Não vou pôr uma chave minha para não ficar replicando chaves. É sempre importante o cliente gerar a chave. O cliente não sabe gerar, ele junto com ele cria conta no Google Console que a gente vai criar e faz ele dar acesso para você. Simplão, tem doc de tudo quanto é canto para isso. E o Security TXT, que fala, para área de segurança eu vou habilitar. Sim, o Security TXT ele vai falar qual que é o meio de segurança. Então eu vou colocar contato@origenes.com.br. Telefone, vou colocar o mesmo telefone da loja. Olha lá, se você achar que tem algum problema de segurança no meu site, você pode entrar em contato aqui. E aí a minha página de segurança vai ser no Magenta /contact, né? Deixa eu ver só. Contact, ou /contacts. É isso aí, ó. /contact, fale conosco. Beleza, /contact. Trouxe aqui, /contact, bonito. Outras informações, encryption. Se você quer colocar o PGPQI, se você quer colocar o acknowledgements, preferred languages, eu vou colocar, por exemplo, o PTI. Hiring, se você tem jobs. Então aqui é um arquivozinho que ele deixa você um arquivo tipo robots.txt, mas é um security.txt. Então se alguém está interessado em entrar em contato por algum problema de segurança, alguma coisa, é aqui que fica a parte de segurança e onde às vezes até o Google encontra algumas coisas de segurança para você aqui. Ele usa esse arquivo sim, tá? Então vou habilitar só pra gente fazer um teste. Elasticsearch. Base Settings. Então, Elasticsearch Client. Tá vendo, ó? Esses aqui você nem mexe, maluco, porque tá configurado a nível de código. Então esquece. Enable HTTP Authorization Headers. Vou colocar como não, isso que devia estar lá também. Enable Debug Mode. Eu vou deixar como sim, vocês vão entender por quê. Porque a gente vai ver o Elasticsearch funcionando e as queries. Server Connection Timeout e Max Number of Retries, deixa padrão, 1 e 2 é o que funciona bem. Retries é o número máximo de tentativas que ele vai tentar usar o Elasticsearch antes dele errar. E o Server Connection Timeout é se o Elasticsearch responder em menos de 1 segundo, ele dá erro. Por que é importante? Mas você não vai deixar rodar? Não, não vou deixar rodar, porque se o Elasticsearch está respondendo em mais de 1 segundo, é porque está com uma infra cagada. Então o Elasticsearch é para responder em milissegundos, bem rapidão. Até em microsegundos chega a responder, dependendo do tamanho do seu documento, tá? Índice alias name, isso aqui, eu vou nomear, então meus índices vão ser magento, 2, underline, alguma coisa. Ele vai ter a data no final. E aqui no caso eu vou deixar 1 e 0, porque eu só tenho um Elasticsearch rodando. Então eu só vou ter um shard e um réplica. Quando eu tenho mais nodes do Elasticsearch em nodes, aí você põe por nodes. Isso faz com que o Elasticsearch funcione de maneira melhor para a escrita e melhor para a leitura, principalmente. Então ele começa a rotear os shards. Significa o quê? Eu tô com muito acesso. Ele vai jogar para um shard, e depois ele joga para o outro. Ele vai balanceando entre esses shards para a escrita e para a leitura. Também significa o quê? O réplica é um shard caiu. Você sobe outro no lugar. Então você sempre tem que ter esse backup. No caso, eu vou deixar um. Por mais que ele tenha só um shard per index, vou colocar um réplica, porque se ele cair, eu vou ter um.
É a mesma infra? Essa abonetar em cima? Um pouco, mas já salvou minha vida isso numa infra de um servidor só de Elasticsearch. Tracking. Se você vai habilitar o tracking, habilitei telemetry, tá? Então, significa o quê? Você está rastreando o seu cliente, que é aquilo que eu mostrei lá atrás, que é esse dashboard. Então, vou deixar o tracking ativado. Telemetry é se você quer mandar os dados do seu uso para o time do Elasticsearch, eu vou deixar que sim. Eles não vão pegar nada dado de cliente, eles não vão pegar dado da configuração da sua loja, mas eles vão entender o volume de uso, que feature você está mais usando, se você tem optimizer, não tem, mas ele não vai roubar os seus dados. É uma empresa muito séria, tá? A gente não tá falando de uma empresa qualquer, uma empresa francesa, uma empresa que tem muito cliente sério no mercado. Então eu sempre coloco como sim para ajudar eles também a melhorar o próprio produto, tá? Isso não vai quebrar LGPD, não quebra GDPR, eles não vão pegar dados indevidos de vocês. Índices mapping, se você quiser adicionar mais mapeamentos de índice, você pode. No caso, eu não vou mapear mais, porque não vamos ter. Autocomplete. Aqui é importante, é esse autocomplete que tem aqui. Lembra que eu falei o autocomplete configurado em outro lugar? Porque Elasticsearch é diferente. Então, se eu escrever bag, esse é o autocomplete do bag. Então, tá vendo que ele tem categorias e produtos? Eu tô mostrando 5 produtinhos. Então, ó, eu posso colocar quantos produtos eu vou mostrar, quantos atributos de produtos, categorias, termos populares. Então, vou trazer aqui no autocomplete, configuração, quantos eu vou pôr em cada. Vou deixar padrão, não quero mexer nisso agora. Catalog Search. Então, Category Name Weight. Significa o quê? Qual que é o peso para busca do nome de uma categoria? De 1 a 10. Cara, eu acho que uma categoria importa. Tá? Então você vai falar calças. Então tem categoria com nome de calça, eu tenho categoria de camiseta, tem categoria de blusa, tem categoria de tudo quanto é tipo. Então eu vou colocar médio, 6, um bom, tá? Isso é muito legal. Redirect to product page if only one result. Então significa que se eu pegar, por exemplo, e eu buscar pelo nome exato, ó, Ingrid Running Jacket. Eu vou colocar aqui, ó, Ingrid Running, e eu vou escrever ainda, ó, Jacket sem o K, sem o C, ele não pegar certo. Ele trouxe aqui, ele falou, ó, Ingrid Running Jacket é o único produto, então você não vai ver a busca com o produto, eu te mando pra página de produto, é muito melhor. Então é exatamente isso. Use URL rewrites for category filter navigation. Sim, ou seja, ele vai melhorar a navegação dos filtros. Então aqui, ó, quando ele faz, em vez de ele só filtrar por categoria, ele vai entrar com uma categoria. Então, Expanded Facet significa o quê? Tá vendo que eu sempre tenho 3 habilitados aqui, o padrão no início? Eu não tenho tudo aberto? Se eu colocar 4, ele vai abrir mais um por padrão. Então ele vai abrir mais um, vai abrir até o material. Enable Adaptative Slider, eu deixo sempre como yes. Por quê? Esse slider, imagina que eu tenho um range muito alto, de R$19 para 5.000. Ele vai tipo a 19, 50, 200, 500, tal. Ele vai subindo pela quantidade de produtos que tem. Então ele vai meio que, sabe, fazendo esse espaço ser menor de acordo com a necessidade do cliente. Funciona super bem, é muito legal. E Enable Indexing Child Products SKU in a Dedicated Subfield, sim ou não? Eu acho que não precisa, porque o SKU, quando você tem um produto configurável no Elasticsearch, quando a gente estiver fazendo código, eu vou mostrar isso, ele indexa o SKU do produto pai e dos filhos junto. Eu acho isso importante, porque se eu buscar pelo SKU de um produto filho, eu pego o produto pai, e aí eu não tenho problema de ter aquele not visible individual ali, que a gente falou na aula de catálogo. Analytics. Então, qual o número máximo de search terms que ele vai usar na análise dele lá no relatório? Se mais do que 100 não precisa. E miscellaneous. Se você vai mostrar esse link aqui do final, tem um Search Engine Powered by Elasticsearch. No caso, esse eu vou deixar 100 porque vai afetar o nosso layout diferente da telemetria. Acabei a configuração do meu Elasticsearch. DIT Nerd, eu não vou passar por aqui porque este módulo que está instalado nessa loja demo, quando a gente começar a codar, eu vou remover ele, a gente vai refazer ele do zero juntinhos, padrão PHP 8.1 com melhores práticas, então se preparem, a gente vai fazer isso do zero tudo de novo. Login as customer, isso é muito legal. Vou habilitar. Significa que se o cliente autorizar, eu logo com a conta do cliente, monto o carrinho, eu posso colocar o cartão de crédito pelo telefone ali, pelo front, pagar pelo cliente ainda, o boletar e ele mandar o boleto para ele por e-mail.
Sabe, eu consigo fechar a compra em nome do cliente desde que ele autorize no momento do cadastro ou edite a conta dele para autorizar. Disable Page Cache for Admin User. Eu deixo como yes, porque é importante. Às vezes, se o cliente está tendo um problema de cache, quando você desabilita para o usuário do admin, quando ele loga, assim, fica mais lento, é mais devagar. Mas para este cara, você não vai ter o problema de falar, ai, será que a cache está funcionando? Será que bugou a cache? Será que tá certo? Será que não tá? Acaba com esse problema. Store Login to Auto Detection, beleza, vou deixar storage ali detectado automaticamente, porque senão você pode falar Manual Selection. Você pode, na hora do login, selecionar a loja. Vocês vão ver isso. Quando é multi-store, vale mais sentido. Quando você loga com o cliente, você fala em qual loja você logou. Não importa, eu deixo automático que normalmente ele pega a loja que o cliente logou a última vez ou a loja que o cliente se cadastrou. Title for Login Opt-in Checkbox, Allow Remote Shopping Assistance. Eu vou colocar em português. Ó, aceitar, ativar, compra assistida. Vou colocar aqui e explicar para o cliente. Ao ativar a compra assistida, você poderá pedir ajuda de alguém do nosso suporte para auxiliá-lo no seu processo de compra. Eu estou explicando para o cliente porque ele deveria ativar a compra assistida. Newsletter. Se eu vou habilitar newsletter, então eu vou habilitar o cliente a se inscrever na minha newsletter. Só que eu vou colocar need to confirm. É importante, pessoal, você pôr o yes. Mas que você fale, eu não quero que o cliente clique no link para ele receber o e-mail e pôr no link. Eu vou perder o cliente. Você perde o cliente, eu não vou mentir, tá? Eu não sou mentiroso, eu vou sempre falar real para você. Você vai perder um pouquinho de cliente. Mas se você não marcar isso, eu posso chegar lá e pôr o seu e-mail na loja que eu quiser. E você começa a receber e-mail marketing daquela loja sem saber que fui eu que coloquei seu e-mail lá. E o que acontece? Aquela loja começa a ser marcada como spam. Então, se eu quiser cagar o meu concorrente, fazendo um black de alguma coisa, não chega a ser black hat isso, mas tipo isso, eu vou lá, pego uma lista de e-mail que eu tenho de um monte de gente lá que vai reclamar de spam dessa bodega, e eu taco lá um a um, faço um robozinho pra ficar pondo lá aquela coisa, ou eu vou na mão mesmo se eu quero fazer. Vou e coloco. Vou escrever um monte de gente. Uma hora que você mandar, vai cair. Eles vão reclamar todo mundo de spam e ó, tá na roça. Então, marca. É importante. Tá? E aqui as configurações. Quando a gente for mexer no layout, a gente vai falar sobre os e-mails. Você pode customizar os e-mails pelo admin. Você seleciona qual template de e-mail sai por aqui. Então, aqui, lembra daqueles e-mails? Eu falo General Sales, Customer Support. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar Customer Support, que é o padrão. E o template de e-mail, como ele só tem esse criado para este, mas depois eu vou mostrar para você como cria. Então imagina que você quer trocar como o e-mail está escrito, você quer trocar o conteúdo. Você pode mudar isso pelo admin. Funciona super legal. E aqui não muda nada, né? Qual que você vai mandar de e-mail quando o cliente se desinscreveu, o cliente do e-mail de sucesso e a mesma coisa. Customer Configuration. Account Sharing Options. Como a gente é um site global, vou deixar global. Quanto tempo esse cliente vai ficar online? Gente, vamos deixar um cliente online durante 30 dias? Então, 100 horas, eu tenho 24 vezes 30, eu tenho 720 horas por minutos. Então, 720 vezes 60, 43.200. Customer Data Lifetime, quanto tempo o dado desse cliente vale para ele ficar atualizando? Isso é importante de deixar 60 minutos só, porque depois ele força a começar a recarregar os dados do cliente. Create New Account Options. Enable Automatic Assignment to Customer Group. Se eu habilitar como sim, ele vai basear algumas coisas para VAT ID. Isso é usado na Europa. Eu, honestamente, nunca usei isso. Então, de acordo com o CPF do cliente, ele coloca em grupo diferente de cliente. Mas não funciona para o Brasil. Se eu não me engano, isso funciona só para a Europa. Eu nunca usei. Default Group. Se eu tiver mais de um Customer Group, ó, Retail, Wholesaler. Não, vou deixar geral. Esse é o grupo que o cliente entra. E a mesma coisa. Se eu vou trabalhar baseado em VAT ID, eu não vou configurar nada de VAT ID. Eu só vou falar, eu quero mostrar o VAT ID. Cara, pra você se cadastrar e eu poder te faturar, você vai mostrar seu CPF. Desculpa, mas é a verdade. O e-mail obrigatório para criar pelo admin o pedido é default e-mail admin. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, exemplo. Estamos numa loja em português, exemplo.com.br.
Só que é aquela coisa, o seu e-mail está errado, escreva alguma coisa, @exemplo.com.br. E-mail de welcome, você criou uma conta, e o e-mail para criar uma conta sem senha, ou seja, você fechou um pedido e você tem uma conta e não tem senha, ou você fez alguma conta sem senha que você quer resetar. Require Mail Confirmation, esse eu acho que já não vale tanto, que é pro cliente se cadastrar e tem que confirmar. Caso muito específico, sim, para cadastro, não. Confirmation Link Email, se é o e-mail de link confirmação, e o Welcome Email depois que ele está confirmado. Generate Human Friendly Customer ID. Então ele gera um Human Friendly, eu usei uma vez no Magento 1 e ele meio que muda o ID para uma coisa meio diferente, que é mais legível e não é número. Eu prefiro número, performa melhor, porque o cliente não vai ver esse ID dele. Então, se é interno nosso, deixa número, performa mais. Password Reset Protection Type. Significa, se o cliente tentar resetar o mesmo e-mail, mesmo pelo IP, este e-mail, mais de 5 vezes, ele vai bloquear durante 10 minutos. Se eu deixar menos de 10 minutos entre os pedidos, ele também bloqueia. Então aqui é bem autoexplicativo, de novo falando de templates de e-mail, templates de lembrete da senha, template de reset da senha e e-mail do template. Então, cara, mesma coisa. Quem manda os templates de e-mail para cada. E aqui é uma parte importante. Enable autocomplete on login forgot password forms. Eu deixo como não, para não deixar autocomplete o cliente dar uma digitada lá, mas se ele tiver um autocomplete bom de browser funciona. Mas aumenta um pouquinho a segurança. E o number of required characters é o seguinte, 0 nenhum, eu aceito qualquer coisa do cliente que tenha pelo menos 8 dígitos. Se eu colocar 1, ele é lowercase. Ele tem que ter 0, acho que é lowercase. Se eu colocar 1, ele tem que ter lowercase e uppercase. 2, uppercase, ou lowercase, uppercase e dígitos. 3, e caractere especial. Gente, é uma senha de um site de venda. Eu vou por 2, não vou fazer ele ter um caractere especial. Plugins máximos até ele... máximo de falhas até que ele bloqueie um cliente. Então o cliente foi lá e tentou logar 10 vezes e deu erro. Aí que bloquearam, o cliente falar: sua conta está bloqueada, entre em contato com o suporte. Porque alguém está tentando invadir a conta, normalmente. Ou o cliente realmente esqueceu a senha e está tentando um monte de coisa. E por quanto tempo ele vai dar o lock? 10 minutos. Ou afins. Tá? Vou colocar aqui a 1 hora, Erdon. Você vai ficar 1 hora fora do site. Por segurança. Account Information Options, mesma coisa. Quando eu mudar o e-mail, qual que é o e-mail de aviso? Quando que eu mudar e-mail e senha, qual que é o e-mail de aviso? Tá? Name and Address Options. Qual o número de linhas de endereço? 4. No Brasil, a gente tem 4 linhas de endereço. Rua, bairro, número e complemento. Nos Estados Unidos, eles usam 2 ou 3 no máximo para escrever tudo isso. Mostrar prefixo, sim ou não, opcional, que é o senhor, senhorita, ele, ela. Então, deixa assim e esquece. Mostrar o nome do e-mail, se você quer. Eu não quero, não gosto, o sufixo também não uso. Data de nascimento, vou colocar como opcional. Pro endereço, vou colocar como opcional do cliente. O VAT ID, né, que é o CPF, CNPJ, vou deixar como obrigatório. Mostrar sexo, vou colocar como opcional para eu ter relatório do meu cliente, saber que tipo de pessoas estão acessando o meu site. Mostrar telefone, obrigatório. Empresa, eu não vou colocar, não é um site baseado em empresa, então não vou colocar. Fax. Galera, é fax. Realmente, é fax. Tem empresa que usa fax para mandar documento. Tem hospital que usa fax para mandar coisa de um hospital para o outro. Vou deixar não se usa fax para esse tipo de retail. Login option significa toda vez que o cliente logar, você vai mandar ele para minha conta. Qual o problema disso? Toda vez que o cliente logar, você mandar ele para minha conta, significa que o cliente logou e ele tá dentro da página de um produto. E aí você vai mandar ele para minha conta, ele tem que voltar para a página de produto. É raro você precisar habilitar isso como sim. Eu sempre aconselho deixar como não, porque é uma experiência melhor para o seu cliente. Address templates, eu não mexo nisso aqui, são os templates do endereço que aparecem em e-mail, resumo, isso aqui, cara, resolve todos os casos. Poucas as vezes eu tive que mexer em alguma coisa. CAPTCHA, você vai habilitar o CAPTCHA, ele já tem. Lembrando que o CAPTCHA vai ser sobrescrito pelo reCAPTCHA, então não vou mexer aqui, tá? Não vale a pena o CAPTCHA quando a gente tem reCAPTCHA de grátis. Configurei o meu cliente, agora eu vou configurar o wishlist. Vou habilitar a lista de desejos para o meu cliente, eu quero, né? Eu quero mostrar a lista de desejos no sidebar, senão eu desabilito. Eu vou deixar o cliente compartilhar? Por que não compartilhar esse desejo, né? Imagina o cara junta um monte de gente ali no meu site, monta uma lista de desejos para o pessoal comprar junto e manda para todo mundo. Aí esse pessoal sai comprando. Legal, muito bom. E o link da minha wishlist, ele vai mostrar
o número de itens na wishlist ou quantidade de itens. Não significa se eu tenho 10 produtos ou se eu tenho 10 quantidades de produtos, que eu posso colocar a quantidade que eu quero na wishlist. Então eu posso falar se eu tenho 10 produtos ou se eu tenho 10 produtos que cada um são 2 unidades, ele mostra 20. Então, number of items in the wishlist, não a quantidade. Promoções para esse meu cliente. Então eu tô falando, ó, que as meus cupons autogerados eu sempre gosto de colocar que a cada 4 dígitos tem um traço para o cliente ler melhor. É muito mais fácil, né? Em vez de você ler 12 coisas de uma vez, então vamos ser sinceros, ó, se eu colocar isso aqui, ó. Qual que você lê melhor, o de cima ou de baixo, para você ler de algum canto e escrever em outro? O de baixo. Porque por ter essa separação, você vai conseguir ler melhor. Então eu sempre coloco essa separação de 3. Prefixo de código é se você colocar um prefixo do código, acho que não vale. Normalmente você faz isso na própria campanha. Mas esse padrãozinho aqui já vai te ajudar a ter um padrão legal. Persistent Shopping Cart é aquilo que eu falei, vou habilitar. E ele vai colocar ali já um tempo decente. Isso aqui é em segundos, então, ó. Dividido por 60, dá em minutos, isso aqui dá em horas, dividido por 24, dá 365 dias. Ou seja, o carrinho do cliente é vivo durante um ano. Ele adicionar o produto no carrinho, enquanto aquele produto existir durante um ano, esse carrinho existe. Excelente, o cliente saiu, voltou, depois de um mês, depois de uma semana, o carrinho dele ainda tá lá para ele comprar. Continuando, vamos falar de vendas, vamos configurar vendas. Então, em geral, se eu vou esconder o IP do cliente no processo de compra, eu não acho legal esconder. Porque no IP você já sabe mais ou menos a geolocalização de onde ele comprou, e é bom você ter o IP de quem comprou. Os totais. Então, isso é como você vai ordenar. Quando você adiciona um produto ao carrinho aqui, e eu vou pro meu carrinho, eu tenho um subtotal de frete. E depois um total. Então é exatamente isso que ele faz, ó. Primeiro um subtotal, aí o desconto, o frete, o imposto fixo e um total. Então ele vai mostrar nessa ordem. Significa, Raul, que ele vai somar errado? Não, não significa que ele vai somar errado. Mas significa que ele vai mostrar nessa ordem. Se você trocar a ordem, é soma e diminuir. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, se eu estou somando e diminuindo as coisas, vai dar na mesma o resultado final, independente da ordem que eu some eles. Reorder significa que eu tenho um cliente que sempre compra a mesma coisa. Eu gosto de clientes que gostam de recomprar. Você deixa um link. Se aquele pedido tiver todos os produtos em estoque, direto da conta dele, ele adiciona o mesmo pedido de novo no carrinho. Legal, sempre deixo ativo. Allow Zero Grand Total significa que você fazer um reembolso ou devolver um pedido fazendo ele sem devolver dinheiro pro cliente. Eu deixo como sim para deixar essa possibilidade, caso tenha alguma bizarrice que tenha acontecido a gente cancelar um pedido que já foi entregue, algo do tipo, mas aqui. Invoice Packaging Slip. Então, tem alguns PDFs que o cliente pode imprimir. Então, aqui significa que eu vou colocar o nosso loginho de 9KB aqui para imprimir no PDF, tá? Então aqui também o logo para os HTMLs que ele vai mostrar. Valor mínimo do pedido. Se você ativar isso, ele vai colocar 200. Ou seja, você tem que comprar pelo menos R$ 200 para comprar na minha loja. Menos do que isso eu não vendo. Então isso é para você habilitar este tipo de informação. O meu cliente é B2B. Você tem que comprar pelo menos R$ 1.000. Você vem aqui e põe 1.000. Né? Include discount amount? Significa que se você colocar como sim, ele vai descontar o desconto. Se você colocar como não, sim. Então imagina, você tem que fazer 1.000. Você põe 1.000 no carrinho. Aí se dá 10% de desconto, ele vai pra 900, ele já não deixa fechar. Você tem que fazer ele comprar 1.000 no Grand Total. Então include tax amount? Sim. Então você vai incluindo ou reduzindo os itens dessa conta. A mensagem que você vai pôr, falar, olha, isso aqui você tem que ter um valor mínimo tal. Se der erro, você fala, compre um valor mínimo de tanto. Então você põe a mensagem para avisar. Eu desabilitei, né? Desabilitei. Dashboard, você vai usar dados agregados. Significa o quê? Esse dashboard, ele traz dados mais antigos, mas ele é mais rápido. Eu ativo. Por quê? Sim, pessoal. Eu estou dando um dado mais atrasado no dashboard para o meu cliente, mas eu estou aumentando a plataforma. E o Magento não é a melhor ferramenta de relatórios do mundo, ela é uma ferramenta que vende. Tem relatório? Tem.
Mas se você quer relatório nervoso, tempo real, ferradão, você usa um ETL, você usa um Power BI, você usa algum sistema de BI. Então, um cliente que realmente quer alguma coisa real time, que não pode esperar alguns 10 minutos que roda por Chrome as coisas para agregar o dado, cara, é um cliente que deve ter dinheiro para pagar um Power BI, algum sistema de BI, um RJ Metrics da vida, alguma coisa. Order Chrome Setting significa Pending Payment Order Lifetime. Significa que se um pedido ficar pendente por 480 minutos, ele vai tentar trabalhar esse pedido, cancelar o pedido ou fazer alguma coisa com esse pedido. Gift Options eu vou habilitar. Se você quer dar a opção de colocar uma mensagem de presente, eu vou deixar no nível de pedido e no nível de item, para o cliente poder falar, tô mandando para casa de um amigo meu, vai ser um presente. Então você já manda uma mensagenzinha, manda com um cartãozinho. Vai vender uma flor, vai vender uma loja de presentes, alguma coisa, você pode usar isso muito bem. MSP. A gente falou na aula de catálogo. Não vou estender aqui, se você não viu, vou deixar o card no YouTube aqui para você, quando essa aula estiver no YouTube, que vocês vão ver lá na aula de catálogo que a gente fala de MSP e como ele funciona, tá? É para ativar o padrão, deixar ativado ou não. Eu deixo ativado caso queira usar. Instant Purchase é muito bom. É o quê? Tem alguns gateways de pagamento que tem aquele comprar com clique, que depois que o cliente compra na loja, ele salva o cartão com regras de PCI DSS Compliance. Ele não salva o cartão. Ele recebe a bandeira, os últimos 5 dígitos do cartão e um token. Ele usa esse token pro gateway e fala: oh, esse token é de algum cartão, paga com esse cartão para mim. E significa o quê? O cliente vai pagar, eu quero esse item direto para esse endereço, vai lá, pimba, mata. Tá? Então vamos ver se depois a gente não configura a Braintree para isso. Ou se a gente acha algum gateway que tenha isso, quem sabe a gente não implementa do zero também, porque poucos gateways do Brasil fazem isso. Então eu vou colocar aqui, ó, comprar agora. Então ele vai dar um comprar agora lá, matou e comprou. É diferente do adicionar ao carrinho, comprar agora. Sem os e-mails, a mesma coisa. Eu vou habilitar envio assíncrono. Por que, pessoal? Vou habilitar envio assíncrono. Imagina que por algum motivo o seu servidor de SMTP buga. Você não fecha mais pedido. Porque seu SMTP bugou e você não mandou e-mail. E você não fecha o pedido. E aí fica como? Caga, né? Então eu vou mandar assíncrono. Porque se acontecer problema com o envio de e-mail, o pedido fecha. Então ganho performance. Então, pedidos, eu vou habilitar o e-mail. E de novo, pessoal, eu vou passar rapidinho aqui pra gente economizar um pouco de tempo. Porque é a mesma coisa, eu vou habilitar envio do e-mail, quem que é o e-mail que vai enviar e o template. Para guest, você pode mandar cópias, isso aqui é importante. Então, falar, imagina que quando eu recebo um pedido, eu quero mandar e-mail para alguém da área de separação. Você põe o e-mail da pessoa aqui e aí ele põe a área de separação. Então, fecha o pedido, ele manda pro cliente em cópia oculta para este e-mail. Então, ele vai mandar ali com cópia e vai falar, ó, chegou um e-mail, cliente, você recebeu seu e-mail. Mas eu mando para minha área de logística também um e-mail para ter certeza que todo mundo está sendo notificado. Mesma coisa quando eu comentar num pedido, invoice, credit memo ou falar que o pedido está pronto para o pickup em store, mesmíssima coisa. Beleza? Não vou mexer em nada aqui fora o assíncronos. PDF printouts do invoice. Então você vai colocar o order ID, é só essa config. Sim, vale a pena, né? Porque se o cara vai imprimir uma invoice, um envio, ele tem o número do envio. Mas é bom ter o número do pedido junto com o envio, junto da invoice. Então eu sempre deixo como sim. Nunca tive um caso que eu precisei desabilitar. Imposto, a gente não vai mexer nisso, tá? Eu vou passar bem rápido, porque imposto é um negócio que a gente não vai configurar aqui. Tax classes, que é tipos de classe. Então eu vou colocar imposto no meu frete? Não, não vou pôr imposto no frete. Frete não se cobra imposto. Taxa default por produto, taxable goods. E aqui é quando a gente fala de imposto, é qual o imposto padrão que você vai aplicar, tanto para o cliente quanto para o produto. Aí como você vai fazer o cálculo, se vai ser depois do desconto, se vai calcular antes do desconto o imposto. Se você vai calcular o Price Display Setting, se você vai mostrar, esse preço é excluindo os impostos, cara, tem o imposto. Cross-border trade, se você vai colocar cross-border, então isso aqui é 2 Estados Unidos, você tem cross-border entre um estado e outro, você pode pagar um imposto de diferença, que no Brasil já foi considerado a substituição tributária dobrada em alguns casos, em alguns estados que acontece, mas a gente consegue trabalhar isso através de uso de entrepostos, então é logística, se um dia vocês quiserem discutir, a gente fala sobre logística também um pouquinho. E aqui a configuração. Como você vai mostrar o preço, onde você vai mostrar as coisas. E você quer colocar um
Fixed Product Tax. Então vai falar, todos os produtos têm um imposto fixo. E aí você vai colocar imposto fixo. Não vou pôr, não vou configurar impostos, vou pular. Checkout. Checkout Options. Se eu vou habilitar o One Page Checkout, eu vou deixar o One Page Checkout, senão fica aquele checkout em step 1 por página. Tem uso o 1 por página, tá? Mas eu não uso muito. Allow Guest Checkout é o cliente precisa se cadastrar para comprar no site? Sim ou não? Eu vou deixar como não, porque eu quero que o cliente compre. Eu não preciso que ele se cadastre, eu quero que ele compre. Então eu vou deixar assim. Billing Address on Payment Method ou Payment Page. Então eu vou colocar Payment Page. Por quê? Isso aqui, quando eu selecionar o meio de pagamento, ele vai pedir o endereço. E agora, o Payment Page, ele começa, ele confirma seu endereço de pagamento e põe o pagamento, tá? Então eu vou deixar o Payment Method, não Payment Page. Existe o caso do uso do Payment Page para B2B, é muito comum, para falar onde você cobra e onde você entrega. Mas aqui eu vou colocar no gateway de pagamento para reduzir o tamanho do checkout. Enable Terms and Conditions, sim, vou colocar os termos e condições do checkout. E o número máximo de itens para colocar no sumário. Então, no processo de checkout, que é esse aqui. Qual que é o número máximo de itens que a gente mostra aqui, ó? Esse sumáriozinho, tá? Shopping Cart, Quote Lifetime in Days. Quanto tempo esse carrinho dura sem o Persistent? After adding a product to cart, redirect customer to shopping cart. Significa que, se eu vier na homepage do site aqui, vier numa categoria, e eu colocar, por exemplo, isso aqui, ó. Ele, depois que eu adiciono, eu vou pro carrinho. Não acho legal, porque o cliente pode querer continuar navegando e montar um carrinho maior. Então sempre deixo como não. Number of items to display per page. Então se eu tenho muito item no carrinho, se eu fizer um carrinho muito grande, então ó, vou fazer um teste aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer um carrinho grande rápido. Quantos itens eu tô? Nossa, não cheguei lá ainda. Pera aí. Beleza, até cliquei. Faltou! Katsu! Não creio. Nossa, eu cliquei botão aqui, hein? Ó, pronto, tenho vários itens diferentes. Significa o quê, ó? Quando eu viro o meu carrinho, ele pagina o carrinho. O carrinho não quebrar, não trazer muito produto, ele pagina o carrinho, tá? Mas a gente tem paginação de carrinho. De tão robusto que ele pode ser. Ele pode paginar um carrinho. Faz um carrinho de 1000 itens. Ele vai paginar os 1000 itens para não quebrar o seu site. Show Cross-Sell Items de Shopping Cart. Aquele esquema que a gente falou. Mostra esses amiguinhos aqui, né? Então, vamos mostrar esses amiguinhos aqui. Perfeito. Grouped Product Images, Product Thumbnail itself, que é qual, se eu tenho um produto agrupado, qual imagem usar, do produto configurável, qual usar, e Enable Clear Shopping Cart, significa que aqui ele coloca um botãozinho limpar o carrinho. Eu não vou deixar sem, porque eu não quero que o meu cliente limpe o carrinho, eu quero que ele adicione e compre. Então, My Cart Link, esse linkzinho, vendo? O que ele vai mostrar? A quantidade de itens ou o número de itens no carrinho. Quantidade de itens se eu tenho 10 do mesmo item, ele mostra 10. Mas a quantidade de produtos, se eu tenho 10 do mesmo item, ele mostra 1. Então eu deixo sempre pela quantidade total. Minicart, se você vai mostrar o minicart, se você vai habilitar essa função aqui, tá? E quantos itens você vai mostrar dentro do scroll bar aqui. Quantos você vai tentar fazer no rate. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Mostrei 5. Muito grande, não gostei. Então vou deixar 3. E quanto itens máximo você vai mostrar? 10. No caso, eu vou colocar aqui 15. Beleza? E e-mail de pagamento falho. Se teve uma falha de pagamento, para quem eu envio. Isso é importante para saber e tentar recuperar a venda. Então manda para o suporte. Então eu vou colocar aqui contato@origenes.com.br. Ou seja, um dia que um pagamento falhar, eles recebem um e-mail avisando: opa, pagamento falhou. Legal, funciona bem. Então, ó, vim aqui, ó, no carrinho. Já vou abrir aqui, ó. Ele já mostra só os 3, mas mostra mais itens. Então, todas as configs estão sendo aplicadinhas. Shipping settings, configurações de frete. Então, quando os gateways de frete, os módulos de frete que eu usar, vão tirar este endereço. Então, vamos aqui, Brasil, São Paulo. Qual foi o CEP que a gente põe mesmo aqui? Deixa eu copiar daqui. CEP. E eu vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, de um lado pro outro, tá? E shipping policy vou ter política de frete, sim. Minha política de frete Loren Y. Beleza? Configurei o frete, estou pronto para ter fretes.
Multi-shipping settings, esse é interessante para alguns casos e para outros não. Se você habilitar, significa que você deixa o cliente enviar o mesmo pedido, o pedido para endereços diferentes. Então imagina que eu tô comprando muita coisa que eu vou comprar na sua loja. Eu quero um para minha casa, um para da minha mãe, um para da minha irmã, por exemplo, para mandar para tua família inteira. Você pode vir aqui e quando você faz, você escolhe quais. Você tem que estar cadastrado para isso, tá? Tem que estar logado, esse tem que estar forçado a estar logado, mas ele vai te mostrar. Você faz pacotinho dos itens, você escolhe qual vai para cada endereço. Então, dentro do mesmo pedido, você tem várias entregas para endereços diferentes. É muito legal. Delivery methods, que é quais fretes eu tenho. No caso, eu vou deixar aqui o flat rate, como assim, simplinho, R$5. Free shipping, eu vou habilitar free shipping. Ou seja, se um dia eu tiver frete grátis, ele vai usar esse cara aqui. Table rates, eu vou colocar que é preço por destino. E aí, esse você precisa estar ou em Single Store Mode a nível do website para colocar. Já mostro isso para vocês. In-Store Delivery, sim. Pickup in Store, eu vou colocar aqui ainda. Retirar na loja. Por quantos quilômetros ele vai buscar a loja para ter? Então, ele tá falando aqui, ó, 200 mil quilômetros. Então, assim, o cliente não vai andar 200 mil quilômetros, né? Quanto que você aí andaria para ir buscar o seu produto? Eu não ando mais de 30, porque eu sou preguiçoso. Então, eu vou colocar aqui 30 km de distância do cliente. UPS. Na verdade, eu lembro que eu tinha colocado... Eu vou deixar aqui os 200 mil, senão a gente vai ter problema de teste. Mas tudo bem. USPS americano, UPS, FedEx e DHL. Quando você instala um módulo de frete, ele normalmente aparece aqui para você configurar ele. Então a gente vai pegar o módulo dos Correios, vamos usar e vamos ver como funciona aqui. Google API. Então temos Google Analytics. Se você vai habilitar o Google Analytics, vou habilitar sim. Então você põe seu account number, mas você pode ativar o Google Analytics 4. Então você já ativa o seu measurement. E você pode ativar o seu Google AdWords. Então você ativa Content Experiment, você ativa o AdWords junto com o GTag. Então vou desabilitar esse que é o antigo e vou habilitar o GTag. Depois a gente vai fazer essa config, de novo subindo o site quando a gente estiver testando no ambiente. A gente vai configurar Analytics, a gente vai configurar tudo. Não se preocupem. Payment, então Merchant Country, eu vou por Brasil, porque ele já meio que filtra os gateways de pagamento pelo Brasil. Então você configura PayPal, Braintree, se eu colocar PagSeguro, Mundipag, Mercado Pago, Uvi, vai tudo entrar aqui. E se der certo, a gente vai fazer uma parceria com a Uvi e fazer o Pix deles aqui, que o Pix deles é muito interessante. Vamos tentar fazer o Pix deles para Magento bem feito aqui. Isso é bem legal. 3D Secure. Isso aqui se você vai habilitar esse Cardinal Commerce, tá? Que é o Cardinal Commerce, ele é um negócio que vai forçar a 3D Secure para algumas coisas. Se eu não me engano, ele só funciona para os Estados Unidos. Eu nunca vi alguém usando no Brasil, porque quando usa 3D Secure, o gateway já tem 3D Secure normalmente. De novo, 3D Secure é aquele que a gente vai pagar o cartão de crédito, abre um pop-up com o próprio site do cartão, ele vai ter que entrar com o iToken dele do celular, então não tem chargeback, não tem, foi fraude, não foi, irmão. Você tá com o seu token lá, mano. Não é, velho. Esquece, entendeu? Tamo acabando, calma. Fechar um pedido. Services, não adianta o Web API, isso aqui vai ser interessante. Então, para você ativar a SOAP, mexer as config de GraphQL, então eu vou passar bem rapidinho aqui. Mas isso é importante, Allow Anonymous Guest Access, sim. Porque você pode ter tokens de integração que eles performam melhor. Então imagina que você tem uma integração que roda muita coisa. Você pode pegar um usuário do admin de integração, gerar um token e usar aquele token. Só que toda vez que você usar a API, você gera o token, usa o token, gera o token, usa o token. Ou seja, você faz um request para gerar o token e um request para usar o token. Com Anonymous Guest Access, você tem um token fixo, que você usa ele todas as vezes sem ter que ficar se matando ali, gerando token o tempo todo. É muito mais fácil. JWT Auth, qual que vai ser a configuração de JWT? Tá aqui, beleza, deixei pronto. O Auth, se você vai habilitar o Auth. Então eu vou habilitar o Auth, deixei padrão. Funciona, tá? Então eu vou deixar aqui. E vamos para a área avançada. Vamos falar do admin. Admin user e-mail. De novo, configura os e-mail para mandar do admin, de recover password, notificação. Startup page, se você quer mandar ele para config, pedidos e afins, fala, não, eu quero entrar já vendo pedido. Não, mas vamos deixar no dashboard, né? Que ele fala os últimos pedidos, é bem bonitinho. System value.
Custom Base URL. Quando a gente for em produção, a gente vai pôr. Por quê? Já tem. Quando eu instalei uma agência, você tá vendo que é admin underline alguma coisa? Então significa que, imagina que eu tenho esse site que eu sei que é Magento. Vou colocar admin, ó. Barra admin. Não é. Deu erro, porque eles trocaram o URL. Então, trocando a URL significa... Cara, alguém não vai conseguir dar um barra admin ali. O cara vai ter que saber a minha URL. Essa URL não é indexada pelo Google, não tá em lugar nenhum. Vazou de dentro, mas beleza. Passou por mais um nível de segurança, que é não ter uma URL padronizada. Security de minha account share. Se você pôr yes, vai deixar que duas pessoas façam login de browsers diferentes. Se você falar como não, a hora que a pessoa faz login de um browser, desloga do outro. É lindo. As mesmas configurações de cliente, que é se você vai expirar o token, link, quanto tempo expira o link, tempo mínimo de link de reset. A DD Secret é isso aqui, sempre deixe como yes, para evitar problema de sessão. Então, se você copiar essa URL e pôr direto para uma URL de save, por exemplo, e trocou o token, ele força você voltar e trocar o token. Então, isso é consistência de dados. Admin Settings Lifetime, pelo menos 60, que é um minuto, e 1 ano. Eu deixei como 1 ano, que eu não quero ficar logando o tempo todo durante o desenvolvimento, mas não é aconselhável 1 ano, tá? Deixa, sei lá, 24 horas, ou deixa, sei lá, 12 horas. Por quê? Hora de trabalho do seu cliente. Então ele vai trabalhar 8 horas por dia. Force ele logar todo dia, para não chegar alguém lá, acessar a máquina dele por algum motivo lá e logar no admin e cagar o site, zoar o site inteiro. Então deixa lá, sei lá, a sessão do cliente dura 8 horas. Ele não tem 8 horas de trabalho, então tem 8 horas. Ah, eu fiz hora extra. Beleza, irmão. Loga de novo. Qual a crise? E aqui ele vai falar, ó, password change, password lifetime. Tá vendo que é em dias 90? Ele vai forçar com que o admin faça troque a senha a cada 90 dias. E é forçado. Ele não usa mais o admin até ele trocar a senha. Vai abrir, vai pra página de troca de senha, ele troca a senha, beleza, aí ele continua usando. Dashboard, habilitar relatórios, se você quer habilitar os charts, né? Sim ou não? Eu habilito sempre os charts. Captcha, vou habilitar o Captcha no admin, lembrando que deixei habilitado, mas tem reCAPTCHA. E admin usa de tracking, significa é a mesma coisa, telemetry para Magento. Gente, estamos usando uma versão open source de uma empresa séria. Vamos falar para ele como o admin está sendo usado. De novo, ele não vai usar dado, não vai ferir GDPR, não vai ferir LGPD e não vai usar dado seu. Só vai entender como o admin está sendo usado para melhorar a plataforma. Vamos dar essa informação. Eles dão de graça a plataforma, a gente dá a informação para ajudar eles. System, configuração do sistema. Significa que a gente não mexe aqui muito, tá? Principalmente quando você configura uma loja pequena. Que é se você quiser mudar a configuração do seu cron job, se você quer desabilitar envio de e-mail, se você quer remover moedas instaladas. Então aqui, por exemplo, vou colocar Brazilian Real. Ó, real. Ó. Ó, ele tem até cruzeiro, cruzado, não sei de onde ele tira isso aqui, mas tem tudo. Então eu tô falando, você não vai usar nenhuma moeda, não existe outra moeda instalada na plataforma. Segurança, tamanho máximo da sessão do admin, notificações, backup. Agora chegou a parte importante, Full Page Cache. Eu forcei o Varnish, tem o Full Page Cache padrão do Magento que fica aqui. A gente vai criar o Full Page Cache da Asion. Sim, vamos fazer um Full Page Cache da Asion. Estamos conversando com eles, eles vão ajudar a gente na parte técnica. E a gente vai conseguir a melhor CDN do Brasil para vocês. Para mim, já usei ela na Dufre, em projetos grandes. Aguenta porrada nervosa, os caras são Edcast, um monte de coisa. Eles vão vir fazer um podcast com a gente, que a gente tá abrindo um podcast, fica de olho. Vai ser muito interessante essa implementação da Asion. E legal, você não paga em dólar, você paga em real. É bem mais barato, tá? Com a qualidade muito boa, se não tão boa quanto a Akamai. Não tô brincando, os caras são foda, são muito bons. Varnish Configuration. Então, localhost 8080, isso é padrão do Docker, tá? Ele gera... Então, eu tô usando o Varnish 6, eu quero saber como é a config do Varnish. Ele até gera o arquivo de config do Varnish para você de acordo com essas configzinhas. Tá? Book Actions, se você vai guardar logs. Se você vai salvar mídia no banco ou no file system, que tá depreciado, ninguém mais usa guardar arquivo em banco de dados, gente. É muito caro você guardar arquivo em banco de dados. Não vale a pena. Media Gallery, Enabled Media Gallery, não. Eu quero Media Gallery novo, quero ver tudo novo. Media Gallery Image Optimization, vou otimizar as imagens da Media Gallery. E Adobe Stock Integration, estou falando de uma ferramenta da Adobe,
Então, se você assina o Adobe Stock, você põe como Yes, você vai mexer numa página, você vai lá, pega o Adobe Stock e caça no meio da página, mas que é no Adobe Stock e insere. Legal, funciona super bem. Quem sabe a gente não pega uma conta Troy e faz um teste para vocês verem depois. E Developer, pessoal. Aqui é uma coisa que a gente vai usar, não agora. A gente vai usar durante o processo de desenvolvimento. Mas, Front-End Development Workflow, sempre server-side. Porque senão você vai forçar o browser a compilar o LES, cara, ficar lento, não vale a pena. Nunca use isso, nem para desenvolver. Developer Client Restrictions. Quando você coloca o site em manutenção, esses IPs de desenvolvedor vêm o site normal mesmo quando ele está em manutenção. Então, se você tem um escritório de tecnologia que tem IP fixo, você pode pôr aqui, uma VPN. Debug, isso aqui é legal. Então, se você não sabe qual layout usar no Magento, no front-end, você salva isso daqui, ó, e recarrega a página. Cadê, ó? P1. Eu tenho que limpar a cache, pessoal, foi mal. Ele mostra o vermelhinho certinho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui a cache. Não habilitou, o que eu fiz de errado? É alguma coisa da minha cache, que eu não tô a fim de limpar a cache, que eu tenho que fazer uma configuração correta do heads aqui, que eu fiz melequinha. Então, se eu limpar a cache, ele vai me deslogar do admin, eu não quero fazer isso logo no final. Mas eu vou habilitar no admin, tá? Pra gente ver, vai ficar meio cagado o admin, mas o admin caga menos. Ele não está ativando, tá? Não sei porquê, pessoal. A gente vê isso com calma. Eu vou deixar ativado no front e eu limpo a cache pra gente ver depois. Template settings, allow sem links, deixa sempre como não. Minify HTML, a gente deixa depois no código como sim, tá? Então no modo developer sempre minifica o HTML porque reduz o tamanho da página. Enable Storefront Translate. Tipo, quando tem tradução, ele põe um bloquinho pra você traduzir o texto na mão. Não aconselho, porque ele salva no banco. E a gente vai fazer a tradução por arquivo. JavaScript Settings. Isso aqui a gente não vai habilitar agora, mas são otimizações que a gente faz. O único que a gente habilita é esse, que o desenvolvimento tem que funcionar com Move JavaScript to Bottom. CSS Settings, se você vai fazer o Merge, Minify, Critical Path. Image Processing, você vai usar PHPGD ou Image Magic, vai usar PHPGD. Caching Settings, se você vai usar Cache User Defined Attributes. Então eu vou colocar como não, então os que forem definidos pelo usuário eu não vou cachear. Static Settings, então eu vou sign files, é importante. Como o Magento evita cache? Se eu pegar um arquivo de CSS aqui, tá vendo que ele tem um version 16.7.9.4.4.8.4? Ó, qualquer número que eu pôr aqui, ele muda, tá? Ele baixa o mesmo arquivo, independente do número que eu pôr. Então, toda vez que eu fizer um deploy, ele vai mudar esse número. O que acontece quando eu mudo esse número? O browser entende que é um arquivo novo, então ele baixa de novo. E aí o cliente não precisa limpar a cache do navegador para pegar os novos arquivos de CSS e JavaScript se necessário. Entenderam a importância? Então isso é o que você faz para evitar a cache do navegador do cliente após um deploy. A cache é boa, mas ela pode te complicar. E grid settings, eu vou adicionar asynchronous indexing sim. Então todos os grids do admin vão fazer assíncronos, o que também vai aumentar a minha performance. Terminamos a configuração do site. Nossa, foi coisa. Eu senti que eu falei pra burro aqui. Eu tô há 2 horas falando sem parar com vocês. Falei coisa pra caramba, pessoal. Muita coisa mesmo. Mas é isso, pessoal. O que eu podia trazer hoje pra vocês de configuração, de coisas diferentes dessa config, é isso. Com isso, a gente tem uma loja com o básico de SEO bem feito, com performance bem feito do Magento, a gente configurou cliente, a gente configurou catálogo, a gente mexeu um monte de coisinha. Mexemos os nossos pauzinhos ali para eu ter uma configuração básica da loja. E eu vou frisar de novo. Redimensionem e comprimam as imagens. Vai fazer muita diferença para vocês. É sério, dá muita diferença. Vocês vão ver quando a gente fizer o site certinho, e eu vou pegar alguns sites pra gente fazer análise pra vocês e mostrar o quanto o Google vai penalizar esse site no nível do score de performance. É muito interessante ver isso. Vocês gostariam, pessoal, que eu repassasse alguma coisa, que eu falasse alguma coisa diferente? Vocês querem rever algo ou fazer até uma pergunta sobre o dia de trabalho de vocês? O que foi, como é? Vocês estão com alguma dúvida? Ó, o Flavinho falando. Um negócio interessante sobre o In-Store Pickup. O Magento converte com o API o CEP do cliente, mas o endereço da loja é só manual. Podia ter um jeito de converter o endereço do Pickup Location também.
Pode ter, a gente pode depois fazer uma modificação no admin pra ele fazer um autocomplete dentro do próprio admin. O que você acha? Funciona, hein? Facinho, dá pra fazer um bagulho da hora. E aí, pessoal, não esquece. Quero aqui vocês, principalmente os tech guys. Como vocês querem subir isso na Amazon? Vocês querem subir bare metal na máquina ou vocês querem subir no Docker? Porque Docker a gente vai fazer o Docker do ambiente local. Não é um Docker produtivo, não é um Docker de altíssima performance, mas é um Docker lá. Bem feito. Então a gente vai fazer esse Docker, tá? Então, escolha de vocês. Vocês querem fazer isso em produção bare metal ou vocês querem fazer isso em produção Docker? Chama no Discord, me manda mensagem no Instagram, Twitter, LinkedIn. Eu vou soltar o pool pra vocês e manda. O Fábio, Kubernetes. Fábio, eu acho legal a gente pensar em Kubernetes, mas o Kubernetes eu acho que é uma evolução do Docker. E para um cliente desse tamanho, o Kubernetes é realmente um canhão para matar uma mosca. Eu não acho válido para agora, mas se a gente pode fazer um experimento e fazer um teste de Kubernetes depois, eu toparia. A gente faz um experimento ali de um dia de umas máquinas, fica baratinho, eu testo as máquinas ali, o que você acha? Top. Fazer um teste e depois transformar o Docker em um Kubernetes pra gente ver como funciona. Ó, o Thiago Marquezine falando pra gente, Bare Metal seria legal pra ver como subir serviços na unha, sem toda a facilidade de coisas prontas por trás do Docker. Realmente, é legal, mas, cara, eu não sou meio besta assim não, tá? Eu uso o serviço da Amazon, então Elasticsearch, Elasticsearch, o banco de dados é RDS, eu vou explicar pra vocês o porquê de eu ter cada escolha dessa e qual é a vantagem. Bem, pessoal, ó, como a gente acabou, eu tô abrindo aqui no Discord pra vocês o auditório. Quem quiser entrar aqui pra falar comigo, trocar uma ideia no final da aula aqui, vou ficar mais 15 minutos. Se você quiser vir tirar uma dúvida de trabalho, se você quiser tirar uma dúvida sobre o seu e-commerce, aproveita que a hora é agora. Eu tô aqui, tô olhando o chat e no Discord. Ó, o Carlão tá aqui comigo. E aí, Carlão? Beleza, mano? Beleza, cara. E aí, alguma coisa que você já não conhecia? Eu tô ligado que você também é magenteiro, né? Então já deve ter visto essa config bastante. Sim, mas tem umas coisas novas, não sei se, por exemplo, esse Pickup in Store aí foi meio que novidade para mim. Assim, ele evoluiu bastante das outras versões. Sim. A gente tem evoluído bastante. Flavinho! E aí, se apresenta pra nós aí, Flavinho. Quem é você? Você é o famoso nego do jazz, é isso mesmo? É só eu mesmo próprio. O Eu me próprio. senti no programa do Bom Dia e Companhia agora, porque eu tava falando e o da TV tava voltando. Lembra quando eles falavam assim, abaixa o volume da sua TV pra brincar com a gente? É verdade. Ai, boa, boa, verdade. Muito bom. Flávio é um desenvolvedor back-end aspirante a full stack. É isso aí. Aspirante não, cara. Você é bom. Gosto muito do seu código. Já vi muito do seu código do seu trabalho. Você é bom, cara. É muito Eu bom. topo. Você tem potencial. Se você se esforçar, você chega lá facinho. Tô na meta aí. Hoje eu andei apanhando um pouquinho de nocaute, mas eu sei o que que é. É só falta de ter pegada. Tem É, que pegar com mais então. frequência, só. O nocaute você começa a entender melhor quando você passa o seu primeiro perrengue com o checkout. Até hoje eu tenho dificuldade de mexer no nocaute checkout, tão complexo que é. Sempre dou um jeito, mas eu sempre fico meio perdido, eu fico achando os templates, os models certinho, porque ele é muito grande. Mas a gente vai fazer bastante coisinha em nocaute nas aulas aqui, eu acho que vai te dar uma visão diferente. Porque o nocaute, briguem comigo quem quiser, eu gosto mais do nocaute do que do React. Porque o nocaute orientado a objeto, pra quem é back-end, fazer nocaute é muito mais fácil depois que você pega o jeito. Eu tenho A um gente tá em asco casa, do né? React por ele ser estruturado. Desculpa, Fronts, eu não tô falando que é ruim, tá? React é bom, eu sei que é bom. Mas eu, pessoalmente, não é o meu estilo de programação, então eu não sou fã. Então, eu uso em projetos, eu acho legal, mas não é um negócio que eu faço com, sabe, aquela vontade de fazer o código. Eu gosto de abstração, sentar, escrever os códigos, abstrair, estender, ficar louco. Um negócio legal que eu tava vendo hoje, eu tava numa tarefa que eu precisava pegar uma lista, inclusive de searches que eu queria buscar, né? Aí tinha o endpoint padrão, só que o endpoint padrão não tava servindo para mim. Aí eu fiz um outro endpoint e puxei a lista do jeito que eu precisava. Aí você tem vários filtros, né? Tem aquele por distância e você pode fazer o filtro por cidade e estado também, né? Sim. Aí eu puxei por distância, depois eu pensei assim, mas eu não posso usar um só, tem que usar dois. Aí a hora que eu fui usar dois,
que eu fui colocar um if else pra escolher entre um e outro, eu olhei assim e falei, puxa vida, é por isso que eles estão usando esse padrão de projeto aqui. Por isso que eles colocam uma fila de resolver para rodar tudo, né? Aí o que você preenche, eles vai e coloca como filtro no Criteria Builder para construir lá. Isso. Mas Isso é os incrível. caras são os mestres do padrão de Não, do cara, é design bonitinho. padrão. E vocês vão ver, pessoal, quando a gente vai fazendo código, é um pouquinho verboso. Você tem. Cara, depois que você acostuma com o XML, é tão gostoso. Mas é tão delícia trabalhar com o XML depois que você aprende direito. Porque você consegue literalmente criar uma classe que não existe com o XML. É esquisito, mas você consegue criar uma classe que não existe com o XML. É muito louco. Dá pra você fazer muita coisa legal a hora que você aprende a usar. Layout, então, pro time de front, sem fio, o que você quiser, onde você quiser, move, apaga, mexe, tudo por XML. Injeta códigos, faz o que você quiser no XML. Depois que você aprende a usar, você não vai mais ficar aquela coisa, ai, como é difícil o XML do Magento. Eu vou, inclusive, quando a gente for falar de front do XML, eu vou pegar o layout padrão de uma página, tipo o default do Magento, pra explicar o que é cada um. Vamos sair mexendo, vamos trabalhar em cima ali pra vocês verem como funciona. É bem legal. O que a gente não pode é ter medo do Magento, né? Não pode se assustar com o tamanho da estrutura. Tem que ir. Exatamente. Começou. Isso aí pra dev que tá pensando em começar com Magento, boa dica do Flavinho. Magento é muito grande, gente. Tem muita coisa. Não se assuste se ele começar a bugar na tua mão hora que você começar a mexer nele. E eu levei, eu acho que pra dominar o Magento mesmo, pra falar dominei o Magento, eu tô trabalhando com Magento tem pelo menos uns. Vai fazer agora 12 anos que eu tô trabalhando com Magento, 12, 13, não, tô desde 16, 14, tô com uns 14 anos com Magento. Acho que eu levei uns 6 anos pra falar que eu dominei o bichão, sabe? Que eu sei o que é AV, que eu sabia onde tava tudo quanto é canto, que eu sabia onde que eu dava problema, a hora que você olhava já os problemas você começava a se achar. Eu demorei tempo, galera, não é... É uma plataforma grande e robusta. Então assim, você vai levar um tempinho pra conhecer ela inteira, mas vai na fé, vai gostoso, funciona. E por que principalmente funciona? A gente tem a comunidade do Discord, o Carlão tá ali o dia inteiro com a gente, tem uma galera ali o dia inteiro. Esses últimos dias tem sido enrolado, mas Carlão não deixa eu mentir, sempre que eu posso eu entro ali, ajudo o pessoal, a gente fica conversando. Então, quer meter a cara aí e tentar fazer? Faz, a gente tá ali, a gente te ajuda. Se eu não te ajudar, o Carlão vai te ajudar. Quem tiver ali, a gente se ajuda. A gente é uma comunidade, gente. Você que tá começando, a gente vai te apoiar. A grande maioria do que eu aprendi com Magento foi com a galera me apoiando aqui. Mas e aí, Flavinho, você aprendeu mais quando a gente te colocou na fogueira ou quando você ficou estudando os projetos? Fogueira. Então, Fogueira. não adianta, gente. Ah, não quero correr atrás de uma vaga de emprego até fazer alguma coisa. Então pega o que a gente tá fazendo e faz essa loja. Eu vou deixar o código open source pra vocês. Faz isso, pelo menos pode falar, ó, eu fiz isso, põe no seu GitHub, você já tem um pouco mais de confiança. Eu faço o básico do front, eu faço o básico do back. O negócio é entrar na fogueira para aprender mesmo, porque é lá que aparecem os problemas reais mesmo. A gente Exato. aprende código, uma coisa e outra, mas as necessidades reais do cliente é mandando ver. A velha história, né? Se não aprende na dor, aprende. Caramba. Se não aprende no amor, aprende na dor. É exatamente isso. Exatamente. Ah, eu sei que eu gosto muito de Magento. Ah, eu sou suspeito pra falar, né? Então eu fico quieto. Quando alguém fala mal de Magento, eu fico quieto, porque dá uma raivinha no meu coraçãozinho, assim, sabe? Tanto que eu gosto do bichinho. Não, a pessoa não. Eu tinha uns amigos que eu tenho, né? Até hoje. Uns amigos que falam mal de Magento e eles falam brincando, né? Zoando, tirando sarro. Mas eles não. Nenhum deles programa orientado a objeto. Aê! Vai fazer o quê? Vai fazer o WooCommerce. Vai fazer o WooCommerce. Aí também o WooCommerce é gambiarra em cima da gambiarra, né, gente? Sangue de Jesus tem poder. Já era um blog que virou uma loja, né? Já começa aí. Não, e ainda, vamos ser sinceros, Flávio, se o módulo criasse tabela de produto, tabela de separadinho, eu até engolia. Mas, mano, o produto é um post. É, isso que é foda. Mano, o produto, tudo é post. Não dá, velho. Não dá. É muito zoado, não desce pra mim. É zoado demais, eu não consigo. Pra mim, e-commerce é e-commerce. Tanto que tem cliente aqui, se duvidar depois do Dinho, eu vou fazer um WordPress com vocês também e a gente vai fazer
um blog ponto do site mostrar por que é importante você fazer o blog separado, porque como é diferente as plataformas. Ou a gente faz o blog dentro do Magento, que vocês escolherem também. E a gente faz um módulo de blog. Imagina que louco. A gente faz um módulo, a gente desenha um módulo e faz um módulo de blog e ainda faz ele indexar no Elasticsearch. Da hora, hein? Nossa, top demais. Hoje em dia. Não, hoje em dia não, faz acho que uns 2 anos já. Virou muito tendência esse negócio de colocar blog dentro de loja, né? Todo mundo Então, escreve. acaba colocando pelo Google, né? Então você gera conteúdo, gerando conteúdo você gera link. Quando seu conteúdo é realmente relevante, o Google te dá uma alavancada legal. Então funciona bem isso, o negócio realmente, sabe? Pra SEO, dar tráfego orgânico legal. Ajuda bastante. Não, mas já faz o Flávio, já faz uns 10 anos que a galera já faz isso. Era muito comum, agora tá. Agora é quase de praxe, praticamente. Agora é incluído no projeto. O duro é quando o cliente quer que o header seja o do WordPress, em vez de ser do Magento. Aí não dá. Aí não Você dá. explicar que não funciona. Aí não dá. Aí não Eu dá. trabalhei uma vez na empresa e lá tinha um blog que era em Angular. Cara do céu, que sufoco que foi. Eu fiz isso para poder fazer sitemap para indexar no Google e não conseguiu, não deu jeito. Então. Tivemos que pôr no WordPress. Cara, eu vou ser sincero. Pra blog, o WordPress resolve a vida. Funciona. Pessoal, Resolve. Ele não é ruim. Eu prefiro Drupal, Joomla, por exemplo, que são orientados a objeto. Mas funcionam tão bem quanto, cara. Então, e você sabe com uma coisa que eu penso, principalmente cliente, eu sei que tá do outro lado. Sabe por que o WordPress pode ser vantagem pra você? Porque tem um monte de dev no mercado que faz e é o que sai menos caro. Não é que sai barato, é o que sai menos caro pra você fazer bem feito. Então, às vezes, vale a pena. Não é a melhor tecnologia, eu não gosto da tecnologia, mas pro seu negócio resolve. Então, você não precisa do estado da arte. Você precisa de um negócio que resolva o seu problema e que seja decente. quando a gente começa a indicar e recomendar ferramentas que a gente não gosta, a gente atingiu o nirvana da seniorzice, porque agora a gente já ficou agnóstico de linguagem e de ferramenta. Exato. É aquela coisa, fazer sem coração, sem emoção, fazer com o coração de vontade. Mas nem se aquela emoção de, não, tem que ser porque é isso, porque o Java é isso, porque o PHP é aquilo. Cara, esquece. Cada linguagem de programação tem seu uso, cada uma tem sua vantagem. Por exemplo, nunca que o PHP, nem com o Swole usando, consegue gerenciar o mesmo nível de volume de sessão que o Node chega. Só que é muito mais complexo fazer orientação e abstração que o PHP tem no Node, porque não tem a mesma coisa. Entendeu? Mas, por exemplo, você fala, vou fazer um microserviço. Cara, vai pro Node, não faz nem PHP. Você consegue um bagulho mais barato, mais rápido e resolve. E tem muito dev no mercado também. Então, assim, eu não defendo que é PHP, é só isso, é só aquilo. Tem ferramenta que eu faço microserviço em Node e o admin, a área que é administrativa do sistema que não usa o microserviço, eu faço em Laravel, pra facilitar minha vida. Por que não? Se uma coisa não depende da outra. Misturar as tecnologias. Não tem problema. Você só tem que fazer o que Laravel é muito resolve. produtivo, né? Nossa, Laravel é a coisa linda do mundo. A gente vai fazer aula de integração em cima de Laravel. Nossa, aquele negócio é maravilhoso. Dá até um negocinho no coração de falar também, porque eu já usei Laravel. Pra você ter noção, é o Laravel que gerencia a integração de mais de 700 lojas do Free hoje, que a gente fez. E roda, sem erro. Lindo. Não é que não dá erro, integração dá erro direto. Desculpa, falei meleca. Dá erro, mas tá preparado pro erro e full funfia. Lindo. Ele aguenta a pancada, né? Aguenta. É bacana. Ele aguenta. Se você fizer bonitinho, estruturar ele aguenta uma pancadinha da hora. E como ele era assíncrono, ele era em fila, ele não era muito consumido, ele consumia mais, ele era ativo, então ele aguentava super bem. Eu já vi uma galera falando uma vez, isso faz tempo já, falando mal da Reflection que o Laravel faz, que faz muita Reflection, não sei o que, não sei o que. Mas, eu acho que os caras começam a escovar um beat aí desnecessariamente, porque esse desempenho que teoricamente é perdido, é um desempenho que nem ia ser usado. Assim, Então, o projeto eu acho que é o seguinte, tá? A pessoa que critica pra falar desse nível é alguém que tá procurando um framework para fazer alguma coisa de altíssima performance, no caso um microserviço. O que não é, você não vai subir um Laravel para o microserviço, você usa o Lumen, que é do grupo do Laravel, que ele não tem a Reflection. Então se você não quer Reflection, usa o Laravel, usa o Lumen, entendeu? Verdade, Então, assim, por exemplo, Laravel, o que eu gosto de usar o Laravel? Eu gosto de usar o Laravel para área administrativa, para integração, coisa que eu não preciso de um TTL, daquele primeiro response time muito rápido. Agora, eu vou fazer um front. Eu começo no Laravel, mas depois eu vou mudando, eu coloco a API talvez num Lumen. O Lumen não tem o Reflection tão pesado.
Então ele fica mais leve, ou faz API em Node só pra ler e faz um PWAzinho ali, ou faz um front ali separado, sabe? Mas não o Laravel, se você quer algo que realmente você vai pegar o Reflection, que o Reflection vai pesar desse nível pra você, olha, talvez Laravel não é a escolha pro seu produto, é só isso. É aquela coisa, em vez de ficar só criticando, tenta achar uma solução pro seu produto. Sim, exato. Bem, pessoal, são quase meia-noite. Vamos terminar a aula por aqui hoje. Ninguém trouxe mais perguntas, mas obrigado pelo bate-papo. Vou ficar aqui quem quiser conversar mais um pouco comigo. E muito obrigado pela aula de hoje, galera. Semana que vem a gente vai continuar a próxima. Vocês já vão ficar sabendo do que é, segredinho. Vai ser legal. Mas vamos lá. Se você tá começando, se você quer abrir uma loja, se você tem dúvida, conta comigo. Conta com essa comunidade que a gente tá montando. Tem gente o dia inteiro ali pra te ajudar. A gente entra ali, deixa mensagem, manda mensagem pra mim no Discord, na Twitch, de onde você quiser, eu tô sempre olhando. Mas chama a gente tá aqui, vamos montar uma comunidade. E se tudo der certo, daqui a pouco tem novidades bem interessantes pra vocês, tá bom? Pra vocês entenderem que é uma comunidade de verdade. Então, é isso aí. Até semana que vem.